Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tel Veritas, buscando a verdade nas Escrituras. Sou o pastor Leandro, estou aqui com o presbítero Rafael. Dá um oi para a galera, presbítero, mais uma vez aí conosco. E hoje nós estamos aqui com um convidado mais que especial. Você já deve ter escutado aí algumas reflexões através do Spotify, mas hoje você vai conhecer ele presencialmente. Hoje nós estamos aqui com o convidado, Pastor Alex. Pastor Alex, também pode mandar a paz do Senhor para o pessoal aí. Olá, um forte abraço a todos. Eu quero aqui agradecer e cumprimentar aqui o Rafa, o Heller, meu amigo Leandro. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês e poder conhecê-los pessoalmente. O Leandro já conhecia já. E um forte abraço a todos. Muito bom estar com vocês. Amém, glória a Deus. Vou fazer uma breve apresentação aqui. O pastor Alex, eu conheci ele no intensivão teológico. E Rafa, naquele dia ali que eu conheci, eu falei assim, meu Deus, onde cabe tanto conhecimento? E mandou tanto conhecimento, estava ele, meu professor, o pastor Rodinei, que também estará conosco aqui. E aí foi uma bênção de Deus e eu fiquei assim, cada dia mais eu fico foi interessado. Foi sobre a Bíblia, não foi isso? Foi sobre a Bíblia, é verdade, exatamente. É verdade. E aí eu fiquei mais interessado ainda pelo estudo da Palavra de Deus. Então aí foi ali que a gente se conheceu, nós fomos apresentados e essa amizade continuou aí. Deus, né? A gente continuou se falando, ele já pregou uma vez na igreja lá, trouxe uma palavra de Deus aos nossos corações, um grande homem de Deus. Amém. Ele que é casado com a Cláudia, tem 2 filhos e 3 netas. Exatamente. Né? Grande bênção. Né? Ele não alcançou, igual nós, né? Então, Rafa, 3. Nós temos 3 também. Tem 3, mas 3, teve 2, né, mano? Um casal. Eu tenho 2. Glória a Deus. É. E ele é teólogo, pastor, ele está doutorando, conversando aqui, não para de estudar. É o verdade. Estudo nunca é demais, né? Olha, meu amigo, que é verdade? É verdade. Então, pastor Alex, fique à vontade, né, agora aí para destrinchar um pouquinho sobre sua vida, como você iniciou na fé, né? Se você nasceu já ali numa família cristã, num lar cristão, como que foi? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu nasci numa família, eu nasci aqui em São Paulo, na Vila Prudente, e quando eu tinha 3 anos de idade, o meu pai, ele deixou minha mãe, deixou a gente e foi embora. E a gente passou um pouco de dificuldade aqui em São Paulo, né? Aí a minha mãe, ela fez um curso de professora, ela fez uma faculdade na época, e ela deu aula, né, para as crianças, deu aula numa escola municipal. E nesse intervalo que ela estudava, ela mandou eu, meu irmão e minha irmã, e a outra irmã minha, né, para a Bahia. Eu morei uma época com meus avós na Bahia, uns 7 ou 8 anos. E ela se formou, então eu voltei para São Paulo. Nesse tempo, eu passei a infância muito bacana, lá com meus avós na roça, foi muito legal. Lá na cidadezinha onde eu morava, chamava Senhor do Bonfim, muito boa cidade, muito legal mesmo. Tinha rio, a gente curtia bastante a cidade, lá o interior da roça, também a cidade, muito legal. E depois que eu voltei para São Paulo, eu comecei também a estudar, eu estudava aqui, mas a minha mãe um pouco ausente, né? A minha mãe trabalhava bastante, então eu comecei a me envolver muito cedo com vícios, né? Com dependência de drogas, álcool, né? Então, colegas na escola, né? Na rua, entendeu? Então, eu me perdi ali então e ia pra balada, sabe? Curtia muito a balada, bagunçava bastante, né? E até que meu irmão, ele começou a ir pra igreja. Meu irmão, ele começou a ir pra igreja, ele falou assim, olha, eu vou ver você na igreja um dia ainda. Eu falei, olha, é difícil, viu? Eu falei pro meu irmão, é difícil. Pessoalmente, eu não gostava da igreja, né? Aí, uma vez eu tava vindo da balada, era de madrugada, né? Eu vinha de uma balada aqui em Santo André, não sei quem já ouviu falar já, né? Chama Clube House, aqui em Santo André, eu vinha da balada, né? Só conheço o Clube House do aplicativo. Eu vim da balada de Santo André, chapadão, né? Aí eu tinha um vizinho onde eu morava, aqui em São Paulo, que ele era pastor. Então, eu chegando da balada, ele me viu chegando, ele estava orando na casa dele, né? Ele estava orando na laje, ele viu chegando, né? E me chamou, Alex. Eu falei, pois não, Exaltino, eu pastor Exaltino. Aí ele falou, olha, eu tenho um convite para você amanhã.
Não, se eu puder ir, é um churrasco em Santo André, na minha igreja. Você vai? Eu falei, opa, churrasco eu vou sim, pastor. Maravilha, então eu vou. Aí no outro dia, eu dormi, eu até esqueci, né? Mas no dia seguinte, ele me chamou lá para ir pro churrasco, meu. Ele falou, olha, tá aqui com os seus convites, e você vai comigo no churrasco. Você falou que ia. Eu falei, caramba, esse cara, eu vou te falar, meu. Aí eu fui com ele pro churrasco. Aí chegando lá em Santo André, na igreja, né? Eu fiquei lá, ele falou assim, ó, Alex, é o seguinte, a gente vai ter o churrasco. Depois do culto, a gente vai ter o churrasco. Assista o culto aí, depois do culto vai ter o churrasco. Eu falei, tá bom, pastor, tá bom, beleza, então. A estratégia do pastor. Aí eu tô lá, né? Tô lá atrás, no banco, né? Ouvindo as pregações, né? Os testemunhos, né? Os cânticos, né? Os irmãos lá glorificando a Deus, uma igreja muito pentecostal, né? Mas uma cena chamou minha atenção, que foram duas irmãs que estavam cantando na frente lá. E elas cantavam, isso foi em meados de 94, e as duas irmãs, elas cantavam um hino que até hoje eu lembro, que é assim, ó, seu nome é Jesus, é o nome mais lindo que trago guardado em meu coração. Quando elas cantam esse hino, eu senti assim uma paz imensa invadir minha alma. Estava tão forte assim atrás, eu senti uma paz assim na minha alma tão forte que ali eu nem lembrei mais de churrasco. Glória a Deus. Então, né, ali foi um impacto tão forte, que eu nem pensei mais em comer churrasco. Na verdade, eu acho que eu nem fui pro churrasco. Foi um impacto muito forte. E ali atrás eu fui batizado com o Espírito Santo. Nossa. Sem nunca ter contato com a igreja. Ali foi forte. Então, logo depois daí, foi algo muito forte, que me abalou, que mexeu muito comigo, né? E na época eu fazia pagode com a rapaziada da rua lá, né? Tocava tantã, pandeiro com o pessoal da rua, né? E já comecei para a igreja na hora. Peguei a Bíblia e já comecei para a igreja do pastor Exaltino. Aí eu lembro que um sábado, né? Um sábado eu tô vindo da igreja, pastor Alex. Aí o pessoal da rua lá que tava fazendo pagode. Ô Alex, meu, cadê você, meu? A gente tá precisando de você para tocar aqui o pandeiro ou o tantã, cadê você, cara? Você tava onde, meu? Falei, eu tô vindo da igreja agora, cara. Falei, meu, não vou tocar mais não. Aí os caras ficavam bravos comigo, né? Bom, vamos aí tocar. Falei, não vou mais, cara. Infelizmente não vou. Agora tô indo pra igreja agora, já era. Aí não fui mais. Os caras ficavam bravos comigo. Mas ali foi um marco histórico para minha vida, sabe? Ali foi um impacto muito grande que eu tive com Jesus. E um pouco antes, né? Eu tinha sofrido 2 overdoses de cocaína. Eu era usuário, né? E um amigo meu lá, eu sofri overdose. Mas depois, né? Deus me curou disso aí. Deus limpou, né? Me limpou, me transformou muito, muito forte. E logo depois da minha conversão, eu comecei, então, a ir sempre para a igreja, sabe? E comecei a ouvir a palavra de Deus, sabe? E me interessei muito cedo pelo estudo, né? Porque uma vez eu vi na rua um folhetinho da chamada da meia-noite. Que era não sei se vocês são novos, não sei se vocês vão lembrar agora. Já ouvi falar já? Já ouvi falar. Que era do pastor Wim Malgo, da Beth Shalom. Era em Porto Alegre. Ele fazia muito curso para Israel, né? Então, e havia muito uma febre desse curso aí, né? Então, eu achei esse folhetinho e comecei a fazer um curso por ele, por correspondência. Logo em seguida, eu comecei a estudar teologia mesmo na igreja luterana. Eu fiz um básico em teologia na luterana, né? E dali eu comecei a ter contato com a teologia. Pausa aqui, né? Como é que é um básico numa igreja luterana? Exatamente, isso, é verdade. Já é um intensivaço. É verdade mesmo. E um curso muito profundo mesmo na luterana. Eu comecei, era aqui na Vila Diva luterana, né? Todo domingo eles tinham um curso de teologia. E eu fazia um curso de teologia com eles. Eu me interessei muito cedo por teologia, né? Logo depois de convertido, um ano, acho que ou menos de um ano, eu já comecei a estudar teologia. Isso não era comum na minha época, né? Porque o Leandro sabe, no pentecostalismo, algumas décadas atrás, eles tinham um pouco de receio com a teologia, né? Então,
Isso vem dos nossos pais, esse receio da teologia. Por exemplo, o Gunnar Wingre, Daniel Berg, apesar do Gunnar Wingre ser teólogo, né, ele era teólogo batista, né, o que fundou a Assembleia de Deus, mas eles tinham um receio com a teologia acadêmica que havia na Suécia, né? Então, a teologia acadêmica estava muito profissional na época. E na Suécia, a igreja era ligada ao Estado, né? Então, eles tinham esse receio, né, de deixar a teologia muito profissional e a teologia ficar muito acadêmica. Então, por isso que a Assembleia de Deus, no início, ela tem um certo receio com a teologia. Então, não era comum, por exemplo, um pentecostal, na época, estudar teologia. E eu já comecei estudando teologia. E começou com o pé embaixo. Comecei com o pé embaixo. E aí, então, aí na época eu fiz esse curso básico lá na Luterana. Logo depois, eu fiz um curso médio em teologia no seminário Paulo de Macalão, que era em Brasília, por correspondência. Paulo Levão Macalão. Paulo de Macalão. Tem que gostar de estudar, né? Porque Deus. Eu tenho essa dificuldade. Eu tenho dificuldade com o formato da educação. Tipo, às vezes eu... Sim. E a minha dificuldade não é que é errado, né? Eu acho que eu demoro para me prender numa coisa assim, de forma que é dado o curso, não o curso em si, o conteúdo. Você acha que esse incentivo para o estudo também vem um pouco da sua mãe, por ela ser professora? Eu acho que também, é verdade. Ela pegava no seu pé para você estudar? É verdade. Eu acho que eu tive influência da minha mãe também. E na escola, quando eu estudava, aqui na Zona Leste de São Paulo, na escola Julieta Farão. Eu estudei lá nessa escola. E lá eu tinha uma professora de literatura e língua portuguesa, que logo cedo, essa professora, ela fez uma coisa comigo que me deixou muito curioso, né? Ela falou assim, Alex, no final da aula, ela falou assim, Alex, eu quero que você pegue um livro na biblioteca e leia depois. Mas eu vou ler o quê? Leia Júlio Verne, que é uma literatura, um best-seller, né? Que é um literário alemão, que é um autor de ficção científica, né? O Júlio Verne. Leia Júlio Verne. E eu falei, caramba. Depois ela falou assim, leia o Sítio Pica-Pau Amarelo, que é eu esqueci o autor agora também, que eu leio bastante. Monteiro Lobato, exatamente, Monteiro Lobato. E eu lia bastante ele. Ponto pra mim, hein? Agora sem você, por isso que eu falei, você é o cara das perguntas inteligentes. A gente estava aqui antes, gente, falando, eu vou ser o cara da pergunta do leigo. Então eu sou essa função, tá? Hoje é meu dia, então. Boa pergunta. Tanto que hoje, por exemplo, eu tenho toda a coleção do Júlio Verne, que eu fiquei gamado no Júlio Verne. Júlio Verne é um autor que prende sua atenção do início até o fim. Então, assim, isso também, sabe, me deu me incentivou muito a leitura, né? A minha professora, ela plantou em mim uma semente, assim, de leitura muito importante, né? Então, isso logo na minha adolescência, né? Na minha adolescência. E também a minha mãe era professora, né? Então, eu tive também essas influências também, né? Eu comecei a fazer teologia, acabei o curso de teologia, o médio, né? No seminário Paulo de Macalão. Depois eu ingressei no seminário de teologia mesmo, no bacharel em teologia, 4 anos de teologia no seminário. Concluí o curso de bacharel em teologia e dali, aí não consegui parar mais não. Aí, dali da faculdade de teologia, aí foi que eu falei, não, o negócio parece que é estudar mesmo. Eu acho que é legal, por exemplo, você falou do seu professor incentivar. Eu lembro da minha professora de arte, por exemplo. Ela tinha todos os alunos normal na escola pública e ela olhou pra mim e falou, vou te levar no museu. Vou fazer isso, vou fazer... E ela incentivava. Até um dia que ela quis ir na minha casa, eu levei ela na minha casa lá e minha mãe quase me matou. Tipo assim, que eu cheguei com ela em casa, minha professora tá aqui. Você achou que era alguma reclamação? Não, ela tipo assim, a bagunça da casa e tal, alguma coisa que você não recebeu e tal. Mas eu acho que esse ponto que você falou, você é professor agora, você consegue perceber. Sim, é verdade. Eu acho que quando você tá na sala de aula, você vê todo mundo assim, meio que na média, sei lá. Você olha assim, todo mundo muito comparando, né? E aí você percebe um ou outro que tem uma tendência, esse cara tem mais essa cara, esse aqui tem mais assim. Eu acho que a professora já olhou todos os alunos ali, o tipo de pergunta. Aí falou, lê isso e tal, você vai incentivando. E essa professora, ela falou assim, leia Júlio Verne, Monteiro Lobato, mas teve uma leitura que, por exemplo, hoje foi a base do meu mestrado e doutorado, que é o Padre Vieira, que o Vieira, na verdade, ele lançou base da língua portuguesa no Brasil.
Né? O Vieira, a língua portuguesa, ele reformulou a língua portuguesa, né? Então, muito bom. E ela começou a me propor uma leitura mais crítica, né? Vieira é uma leitura muito crítica. Eu comecei a ler Vieira também, e isso me influenciou muito, né? Então, eu acabei o bacharel em teologia, eu fiz depois um curso de letras, uma licenciatura em letras, inglês e português. Depois eu pós em gramática, fiz um curso de filosofia, aí ingressei no mestrado. No mestrado eu comecei a pesquisar Vieira, que veio esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, o Padre Vieira, O Quinto Império em História do Futuro. História do Futuro é um livro do Vieira, e o Vieira, através de uma prosa, ele através de uma prosa messiânica, ele desenvolve uma tese para falar do Quinto Império, que é o império do Messias na Terra. Então ele desenvolve essa tese aí, a partir de várias argumentações, é uma prosa mítica, né, escatológica de Vieira, e eu pesquisei bastante esse livro, o tema, né, o livro dele, História do Futuro, e eu desenvolvi então a dissertação de mestrado. E hoje, no doutorado, eu continuo pesquisando Vieira. E assim, eu não parei de estudar, porque eu tive assim, muita influência, né, da minha mãe, né, da professora, né, então essas boas influências assim, na faculdade de teologia também. Tive ótimos professores, sabe, que me influenciaram bastante. E a teologia e também a língua portuguesa são matérias que me fascinam bastante, né? A literatura, a língua portuguesa, a teologia é muito fascinante, né? A teologia é maravilhosa. Verdade. Gosto bastante. E, pastor, assim, a gente tem visto, né, na igreja brasileira uma certa ausência, né, do ensino da palavra. Verdade. É verdade. Então, assim, olhando para um lado mais crítico, né, não querendo polemizar, mas assim, como que você enxerga assim? Por exemplo, às vezes você vai pregar na igreja, não que por ser teólogo você não tem o espírito ou a graça, mas se você passa um pouco mais de conhecimento, você já sente que parece que o pessoal não está entendendo. É verdade. Então aí a minha pergunta a gente tem que ser mais simples, eu não tenho que buscar passar tanto conhecimento, ou está faltando a dedicação realmente, ou incentivo para as pessoas estudar mais. Porque assim, eu ouvindo você aqui falar, eu ouvindo o Rafa que é super capacitado também em outras áreas, e agora também está querendo se aprofundar na teologia. Ótimo, muito eu bom. Fico querendo aprender. Sim. Eu tenho isso, comigo, dentro de mim fica aquele negócio, eu quero aprender isso que ele está falando. Eu sei que não é todo mundo que sente esses desejos, mas, por exemplo, o básico, eu acho que toda igreja precisa entender, porque às vezes a pessoa está ali, ela entende o quê? Eu quero receber minha bênção. E ela não sabe o fundamento da fé. O livro que ela diz que crê, ela não conhece. Verdade. Né? Verdade. Ela não lê, na verdade, o livro que ela diz que vai levar ela para o céu, que vai conduzir ela ao céu. Verdade. É o céu revelado aqui na palavra, e a pessoa não busca. Como é que faz essa visão? É temerário, o preocupante, a gente ouve na igreja, né, alguns irmãos que são assim, um pouco, a gente chama de fideísta, né, ou seja, tem um certo receio do conhecimento da teologia, né? E a teologia é muito importante. A teologia, como por exemplo vai dizer o Samuel Wakefield, é aquela ciência que trata da existência, do caráter e dos atributos de Deus. Então a teologia é o estudo sobre Deus, né? Não há o que ter receio da teologia. E eu acredito que é possível sim conciliar a fé com a razão teológica, né? Por exemplo, 1 Pedro 3,8 fala assim: antes crescei na graça e no conhecimento, né? O John Stott tem um livro chamado Crer é também pensar. Quer dizer, o crer, né, é também pensar, né? O próprio John Stott, ele vai falar o seguinte, né? Eu marquei a frase dele aqui. Ele vai dizer o seguinte, que há 3 tipos de pessoas que erram no mundo. Ele vai falar, primeiro, as que não sabem e não querem aprender. Segundo, os que aprendem e não ensinam. E terceiro, os que ensinam e não praticam. Então, para eles, são 3 classes de pessoas que erram no mundo. Então, eu incentivo, né, o nosso auditório, os nossos ouvintes, a estudar teologia. A teologia é um conhecimento fascinante, é maravilhoso. Eu creio que é possível, sim, ser teólogo e, ao mesmo tempo, ser piedoso.
né? Você conciliar uma boa teologia com uma espiritualidade, com o temor de Deus, só vai edificar a pessoa e também a igreja. É muito bom. A teologia é muito fascinante, a teologia. Muito bom. Glória a Deus. Eu acho que acontece também, as pessoas ficam receosas sei lá, porque às vezes o mestre ele é muito olhado como uma pessoa que está acima da cadeia alimentar. Verdade. O cara tá, tipo, ele sabe mais do que todo mundo. É verdade. Então fica essa coisa do distanciamento. Eu acho que Sim. é legal, assim, que nem a gente está trazendo esse tema para cá, num lugar mais descontraído, uma forma de fazer diferente, tem esse tipo de pergunta. Verdade, né? O teólogo também é um vô, né? Tipo assim, que tá lá, que cuida, que olha para os filhos também. Então acho que poder trazer essa proximidade é legal. Eu até te perguntar isso. Como que você, no seu dia a dia, faz isso com seus filhos, com os netos, enfim? Porque eles acabam tendo você como referência de, cara, ele é o sábio. É verdade. Tipo, quais as perguntas que eles fazem para você que você fala, meu, esse tipo de coisa é legal para explicar na igreja, por exemplo? É muita pergunta, viu? Geralmente, eles fazem muita pergunta. A minha filha mesmo, ela se afastou da igreja um tempo e agora voltou para a igreja novamente. Então, eu batizei ela na igreja, né? Faz uns 3 meses que ela foi batizada, eu batizei ela. Glória a Deus, né? Jesus é muito bom. E ela pergunta. Então, assim, quem é Deus? Pai, ela fala, quem é Deus? Como vai ser no céu? A gente vai se conhecer no céu? Então, né, são perguntas que eles fazem bastante, né? Chocante. Então, é muito fascinante, né? Então, eu acho muito bacana, né? E eu acho que, assim, eu acho que o desafio do teólogo, ao mesmo tempo, ele ter esse conhecimento, né? Ele ter essa praxis, esse conhecimento, essa prática teológica, né? E, ao mesmo tempo, também, ele manter a simplicidade do evangelho, né? Então, para nós, pastores, isso é muito importante, né? Sim, você ter o conhecimento teológico, né? Ter o conhecimento acadêmico, teológico, pastoral, e ao mesmo tempo você não perder a simplicidade do evangelho, que aí é perigoso, né? Então o teólogo, ele tem é um dos desafios do teólogo, né? Manter a simplicidade, é saber que ele é um homem, ele, né, é apenas uma pessoa que também está aprendendo também. Então, isso é importante, né? Muito importante. A gente vê, infelizmente, pessoas que se perdem, né? No meio do caminho, a gente vê, né, na internet teólogos que já foram referência, infelizmente, se perderam, né? Então, a ausência da simplicidade na teologia, ela é um perigo para o teólogo. Então, entra a vaidade, né? Entra a vaidade, exatamente. Entra a vaidade. Ó, uma coisa que eu tenho aprendido na teologia é a simplicidade. É estar com pessoas que conhecem mais do que você. Então, você sabe mais do que eu. Então, por exemplo, eu vou em eventos, às vezes, em eventos acadêmicos, às vezes. Por exemplo, a gente vai ter agora, em Campinas, um dos maiores congressos internacionais de teologia e ciência da religião. Vai ter em Campinas agora. A gente, por exemplo, tem o congresso da Soter, o congresso da Alarit, e são congressos mundiais de teologia. Então, a gente que estuda, por exemplo, eu vou estar lá fazendo uma comunicação, né, fazendo uma apresentação, mas assim, o que me chama a atenção é ver pessoas que conhecem muito que vai estar lá, pessoas que são referências na teologia, sabe, na teologia, e que são simples. Então, são simples. Por exemplo, eu posso citar aqui, por exemplo, o Manzato, né, que foi meu orientador, Antônio Manzato. Antônio Manzato é doutor em teologia, ele teve como orientador na Bélgica o Adolphe Guichet. Adolphe Guichet, ele simplesmente é um dos maiores teólogos da Bélgica, da Europa. E o Manzato, ele estudou, ele conhece o mundo todo, morou em várias... Mas assim, se você falar com ele, é uma pessoa muito simples, né? Então manter a simplicidade. Isso é importante, né? Então a teologia, a teologia, ela faz você perceber que você é um ser humano, que você depende de Deus, né? Essa é a boa teologia, né? Que torna você dependente do divino, né? De Deus. Então, eu, por exemplo, outro que eu conheço aqui, um teólogo que eu conheço também, é o Matthias Grenze. Matthias Grenze é um alemão, um biblista, um hebraísta, que trabalha com tradução da Bíblia na PUC de São Paulo. Ele já foi meu professor também. E é uma pessoa muito simples, pessoa amável, acessível, pessoa simples. Então, mantenha a simplicidade. Isso é muito importante. Então, eu aprendo muito com eles. Sabe? Eu aprendo muito com essas pessoas aí.
a manter a... Fiquei né? curioso agora desse congresso. Meu Porque irmão. eu gosto muito de eventos, até a gente foi hoje no de tecnologia. E eu penso assim, por exemplo, quando eu fui para muitas feiras ligadas à comunicação e tal, e sempre que eu vou para esses lugares, eu como para audiência, é procurar uma novidade, uma inovação, alguém que está olhando para uma tendência diferente, para meio que ditar para a gente os novos caminhos, né? Assim, eu penso assim, por exemplo, num congresso onde a gente está lidando com, assim, desculpa a minha forma leiga de falar, fica tranquilo, pode falar. mas assim, numa academia toda, né? Todo mundo sentado ali, todo mundo é professor, todo mundo é mestre. Sim, sim. E como o objetivo desse congresso, qual que é, quando a audiência vai procurar? É entender a nova forma de uma pesquisa diferente? É alguém que está saindo? No sentido assim, esse cara trouxe uma novidade sobre uma pesquisa assim, Exatamente. uma aplicação nova. Exatamente. Que hoje mesmo eu ouvi uma pregação falando sobre talvez o primeiro juízo de Salomão, quando ele chegou lá com as duas mulheres e começou uma falou que é o filho, né? Vocês sabem a história, né? É verdade. E aí ele fez uma aplicação que para mim eu nunca tinha parado para pensar naquilo. Ele falou assim, olha, esse filho, né, os dois filhos ali, que é aquela discussão de quem que é o dono do filho, pode ser um ministério, pode ser um projeto. É verdade. Então, quem é que está trazendo o ministério morto e querendo dividir? Tipo assim. Verdade. Cara, foi uma aplicação que eu fiquei... Uma aula, né? Cara, eu fiquei assim... E foi... Ele só comentou isso e começou a falar um pouco sobre projetos e tal, e eu falei, explodiu minha cabeça. Verdade. E assim, eu acho que depois disso, eu vou olhar outras coisas que Salomão fez ali, que que a gente poderia pensar sobre essa questão de outras aplicações diferentes. Aí eu ia perguntar, é assim lá no congresso esse tipo de coisa ou não? Como é que... É assim mesmo. O que o pessoal vai buscar lá? É assim. Porque assim, ó, a teologia, né, na fala do professor Alex Vilas Boas, a teologia ela é uma ciência hermenêutica que serve para interpretar fatos, textos, personagens históricos, personagens literários e experiências espirituais com Deus. A teologia e a ciência da religião ela é uma ciência. Uma ciência, a gente chama de ciência hermenêutica, a teologia no caso. Então, assim, a teologia está sempre pesquisando. Então, a teologia acadêmica, por exemplo, ela está sempre trazendo novidades, pesquisas atuais, tanto na área pastoral, quanto na área literária, ou na área, por exemplo, de crítica literária, por exemplo, na área de manuscritologia, por exemplo. Então, por exemplo, a gente vai ter agora, eu vou estar lá nesses dois congressos. O congresso em Campinas vai ser em Campinas. O ano passado foi na Argentina, esse ano vai ser em Campinas, aqui no Brasil. O congresso da Amptec. Quem sabe aqui, quem vai ouvir aqui, vai saber o que eu estou falando. O congresso da Amptec e o congresso da Alalit. A Alalit, ela foi na Argentina ano passado. Hoje vai ser aqui do Brasil. Então, assim, são eventos internacionais de peso. O maior congresso de teologia e ciência da religião do mundo acontece na Alalit e na Amptec. Lá você vai ter todo tipo de palestrante, de alto nível, alto nível. São pesquisadores que vêm da Alemanha, do Brasil também, Europa, de vários lugares do mundo, Estados Unidos, sabe? Canadá. Então, assim, com novidades, com pesquisas atualizadas. Então, assim, vale a pena assistir, vale a pena. Por exemplo, no meu caso, que sou doutorando, bolsista, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Eu faço uma comunicação. Então, eu faço uma comunicação com base numa pesquisa minha, por exemplo. Por que eu tenho marcar presença? Porque eu sou bolsista. Então, assim, o bolsista, quem sabe aqui, quem está estudando vai saber o que eu estou falando. Quem é mestrado ou doutorado, que está estudando, não sabe o que eu estou falando. O bolsista, ele tem que escrever artigo, semestralmente falando, né? Um artigo por semestre, e tem que participar de pelo menos um congresso internacional no semestre. Então, para manter a bolsa, né? Então, você está sempre fazendo pesquisa. Então, por isso que eu vou me inscrever lá. Eu vou me inscrever para falar um pouquinho lá, mas assim, na verdade eu quero ouvir os meus palestrantes, né? Então, a gente vai estar lá tendo o privilégio de ouvir palestrantes de várias partes do mundo. Então, Teve um caso que você ouviu, assim, nos últimos congressos que você foi, tipo assim, nossa, Rafa, eu ouvi isso e foi legal. A partir daí eu comecei a pesquisar mais. Tem. Por exemplo, eu fui num evento do Congresso da Soter. E eu ouvi lá, por exemplo, um dos maiores professores de gregos que tem na PUC de São Paulo, o Gilvan Leite.
Ele foi meu professor também. Ele trouxe uma pesquisa inédita da Alemanha na área na epístola de João. Ele estuda a comunidade joanina, as epístolas joaninas, né? Ele pesquisa direto do manuscrito. Então, ó, são pessoas que, só para vocês terem uma noção, né, um pessoal que no internauta tem uma noção, são estudiosos que, por exemplo, eles têm acesso que nós, provavelmente, a gente nunca vai ter. Por exemplo, acesso em manuscritos antigos, entendeu? Então, por exemplo, ele tem acesso, por exemplo, a códices, a pergaminhos, né, a manuscritos antigos, a pesquisas, né, inéditas. Então ele trouxe lá pra gente uma pesquisa sobre o livro, sobre a Epístola de João, que eu fiquei fascinado. Eu fiquei Todo mundo que estava ouvindo ele falar, ele chama Gilvan Leite. É um professor de grego da PUC de São Paulo. E ele trouxe uma pesquisa muito boa, que deixou lá o auditório fascinado pela pesquisa. Então, assim, por quê? Porque a teologia ela é viva, né? A teologia ela é uma ciência hermenêutica, a teologia. Ela não é biológica, né? E nem exata, e nem humanas. A teologia é uma ciência hermenêutica. Ela interpreta, né? Ela pesquisa, ela busca os fatos, entendeu? Então, por isso que a teologia ela é muito rica. O João Leite trouxe pra gente lá uma pesquisa que todo mundo ficou maravilhado. Fascinante, né? Muito, muito bacana. Já pensou, né? Se a gente pudesse perguntar assim agora pro internauta, e aí, você? O que você está sentindo depois de tudo isso que você já ouviu até agora? Está despertando desejo aí de estudar mais a palavra do Senhor. Amém. E assim, eu comecei também a me interessar quando eu fui nos originais, né? Porque nos originais você pega direto na raiz a palavra, e aquilo que você pensa que a palavra foi aportuguesada, você pensa que significa aquilo, no português você aprendeu, na verdade, no original, né? Outra coisa. E tem uma frase que eu ouvi uma vez, né? É uma frase conhecida, né? Que muitos dizem por aí que a teologia esfria, mas na verdade ela apaga o fogo estranho. É verdade, isso é verdade. Eu não sei quem falou a frase, mas foi isso que eu vi. Verdade. E uma outra coisa que você comentou aqui sobre a piedade. Sim. A Bíblia fala isso, ó, Filipenses 2:3 diz assim, ó, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando, que você disse, cada um os outros superiores a si mesmo. É verdade. Então, assim, se você tem o conhecimento, você realmente se formou, glória a Deus por isso, você tem, né, uma base, mas nunca se sinta, né, superior. A Bíblia está ensinando para você achar as pessoas superiores a você. Isso é piedade, isso é humildade. Isso é verdade. E a mensagem hoje, eu já vi você pregando. Sim, amém. Então, assim, amém. Quem quiser, porque falar, o teólogo... Aí você vai ver que não tem nada a ver isso. Nada a ver, teólogo que prega realmente com a graça de Deus. E o que eu aprendi é que a mensagem ela tem que ser, né? Foi um pastor Jonas Pires que disse isso. Ele falou assim, a mensagem, fera, viu? É fera. Ele falou, tem que alimentar tanto a girafa como a tartaruga. É verdade. Está falando o que ele está querendo dizer, né? De forma metafórica, né? Sim. É que o conhecimento vai ter esse público lá também, que quer mais conhecimento. E vai ter aquele pessoal mais simples. E isso não significa que não é o povo de Deus, todo mundo no mesmo contexto, ali no mesmo lugar, adorando o mesmo Deus. E Deus, ele, através da sua graça, vai se revelar através da palavra na vida daquele que tem mais conhecimento, daquele que é mais simples. Sim. Então, a mensagem, né? Ela tem que ter isso. Esse coisa, não adianta você ficar também trazendo só termos técnicos. Não adianta. Para confundir o povo. Então, quer dizer, o que é mais simples vai ficar sem entender. Uma boa teologia, ela tem que ser acessível a todos. O que você falou agora. Isso é teologia. Então, assim, uma teologia, por exemplo, assim, a gente vê muito isso na universidade. Então, assim, às vezes eu faço essa crítica na universidade, lá em grupo de pesquisa que eu participo. Por exemplo, eu participo de um grupo de pesquisa na Metodista chamado Sociedade Paul Tillich do Brasil. Então, assim, quando a gente se reúne, às vezes, lá na Metodista, o pessoal começa a falar, quem está de fora, fala, não entende. É uma linguagem tribal, uma linguagem cheia de código, né? Uma linguagem, termos técnicos, né? Uma linguagem tão culta, tão técnica, que é inacessível. Então, assim, para que essa teologia? Não é verdade? Então, a gente se questiona. Então, assim, a teologia, ela pode ser acadêmica, pode ser uma teologia mais eclesial, pastoral. Ela tem que ter uma linguagem acessível. E isso é teologia. Uma boa teologia tem que ser acessível.
não é verdade? Então, assim, para que alcance a todos, né? Alcance o seu público em geral. Então, a boa pregação do teólogo é uma pregação acessível, né? Que você prega na dependência do Espírito Santo e que alcance todo o seu público. Isso é uma boa pregação. Um teólogo, ele faz isso aí, ele alcança todos. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim, pastor, como professor de português, né? Eu sou... Eu falo muito errado, eu tenho que estudar mais a matéria, né? A língua portuguesa. Eu confesso, não fui bom na escola. Eu não fui bom. Eu não fui bom. E assim, e depois, né? Eu até vejo que há uma necessidade de você conhecer bem a língua do seu país, para você entender também a Bíblia. A Bíblia. Exatamente. Então faz todo sentido, porque às vezes você quer aprender o grego, o hebraico, mas a sua língua materna você não conhece. É verdade mesmo. Então eu confesso que eu não fui. Mas e como que funciona nessa parte você assim? Porque não pode fazer distinção, mas sim. muitas pessoas têm um português, né? E aí você tem que também ser simples até nesse aspecto. Sim, porque senão tudo que a pessoa falar, você vai rir. Né? Porque se você aprendeu o português, como é que fala, coloquial, né? Sim. Aquele português mais polido, você vai ter, né? Tem mais gente que tem culto, dificuldade, né? mais culto, verdade, né? Tem gente que tem do vernáculo, né? Tem gente que tem mais dificuldade de se comunicar com pessoas de fala mais simples, né? Isso que eu tô querendo dizer. Então, até nisso, né, pastor? Tem que vigiar, porque é um conhecimento também que você tem, mas você tem que manter de... Sim, é verdade mesmo. A boa pregação, ela passa pela simplicidade. Então, assim, é lógico, o bom pregador, ele vai ter que ter um bom vocabulário, né? Não precisa falar, né, uma linguagem culta, né? Pode ser mesmo coloquial, mas que tenha um português, né, que seja acessível, que seja claro, né? Então, a boa pregação, ela tem que ser uma pregação que seja acessível, né, a todo o público que está aí, todo mundo que vai ouvir a mensagem tem que entender o que a pessoa vai falar. Então, por exemplo, a nossa igreja lá onde eu congrego, ela investe bastante na pregação expositiva, né? Aquela pregação quando o pregador lê o texto, explica o texto para o auditório e aplica o texto. Então a gente faz bastante isso aí. E é lógico, né? Acho que a boa pregação ela passa também por um bom vocabulário, né? Você não precisa ter vocabulário culto, uma língua jurídica, técnica, né? Não precisa fazer isso, porque, né? Até porque o público na igreja não é um público, né? Um público que vai conhecer, né? Essa linguagem, mas que tem um bom português, né? Que fale corretamente, né? Que as pessoas entendam o seu vocabulário, né? Entendam o que você quer falar. Então, a boa pregação passa por isso também. Você consegue? Então, conhecer a língua portuguesa é imprescindível, é importantíssimo para o pregador. Ou para quem está estudando teologia, né? Para quem é teólogo, pastor, professor. É importante conhecer a língua portuguesa, com certeza. Eu tenho dificuldade, não tenho tanta experiência de pregação assim como você. Uhum. Mas as poucas que eu tive, a primeira dificuldade que eu tenho, até comentei com o Leandro esses dias, era assim, qual que quando eu vou para a introdução, né? Na introdução, na verdade, até onde eu vou para introduzir a pessoa naquele assunto, sendo que eu não conheço o nível de entendimento que que a audiência tem. É verdade. Por exemplo, aqui nem agora, eu citei o exemplo de Salomão. Eu não falei o texto, eu não falei... Você já sabe, todo mundo já sabe, então já aplicou. Mas eu tenho essa dificuldade. Como que vocês fazem, assim, de poder analisar que nível de consciência que tá, quem está me ouvindo, para entrar? Eu acho que o Espírito Santo também dá essa orientação, né? Até onde você vai na introdução. Verdade. Mas quando você prepara o sermão ali, como que vocês fazem para entender esse... No meu caso, por exemplo, eu vou preparar... Por exemplo, eu preguei na minha igreja agora, quarta-feira passada, eu falei sobre a justiça de Deus, né? Então, assim, eu preguei em Romanos capítulo 3. Então, eu procurei explicar a riqueza da teologia em Romanos, né? Expliquei para o auditório, né? O contexto da teologia de Romanos. E depois eu expliquei para eles, né, o capítulo 3, fiz ali um resumo do capítulo 3, introduzi, e depois eu fui para os tópicos, né, do capítulo 3, ali, ponto a ponto, explicando para eles. Então, assim, é uma mensagem expositiva. Eu li o texto para eles, então expliquei todo o contexto ali, o texto, e apliquei depois o texto para a igreja. E concluo, e finalizo a mensagem com uma conclusão.
Eu acho que foi boa a mensagem, né? Tá gravada, depois quem quiser assistir depois. A Deutinha lá, pode assistir lá que tá lá a mensagem. Preguei quarta-feira, passando agora. E você, pastor Leandro, faz como? Eu sigo essa linhagem também, porque a gente escuta muito também o Hernandes Dias Lopes falando de pregações positivas. Ele é um conhecedor, né, nessa arte de pregar, né? A gente sabe que tem o temático, né? Exatamente. O sermão temático e textual e o expositivo. E aí eu sigo também essa mesma linha que o pastor, né? Aquele contexto, antes, no caso, a introdução, eu entendo que... Olha, e assim, é um desafio ser um pregador, transmitir, e não é qualquer coisa, é a mensagem de Deus. A mensagem de Deus. A palavra de Deus. É verdade. Então, além de tudo isso, do preparo do sermão, tem a consagração, né? Sim. Tem a oração, tem tudo isso que... mas no sermão tem que haver a introdução, né? A explicação, né? A leitura, a explicação e a aplicação. Sigo a mesma coisa. Verdade. Mas uma das coisas que eu procuro, por exemplo, às vezes... Se é na minha igreja ou na igreja que eu congrego, você já conhece mais ou menos o perfil das pessoas, porque você está ali, é a sua comunidade. É verdade. E aí, às vezes, você vai para uma outra comunidade. E você entende que o pessoal daquela comunidade, de repente, você vai até para um outro estado. Que nem a minha família é muito de nordestino. Meu pai é paraibano, minha mãe é sergipana. Então eles falam bem assim, nordestino, as palavras. E às vezes você está pregando ali, tem gente que é desse nordestino. É nordestino. E é dessa região, exemplo, que seus pais verdade, eram. Verdade. Se você falar, você comunica a mensagem sem falar, vamos dizer, qualquer palavra torpe, ou sair fora da palavra. Eu digo assim, às vezes uma palavra que você usa, a pessoa entende na linguagem dela. Verdade. Então, às vezes, eu uso esses tipos de comunicação. Por exemplo, você vai falar para um jovem. O jovem, você vê que ele é totalmente radical, né? Na fala. Exato. Então, se você ficar muito formal também, o jovem já... Esse cara, meu Deus. Então, você tem que meio que não se adaptar a um outro evangelho. Não, é o mesmo evangelho. Você fala uma palavra que você falar ali, você pega o jovem, traz ele para... O jovem é mais espontâneo, mais né? espontâneo, às vezes ele mais fala um pouco na despojado. gíria, né? O jovem tem muito isso aí. Exato. Né? Então, assim, às vezes você fala uma palavra ali que é da atualidade do jovem, né? Exatamente, é verdade. E aí você traz o jovem para dentro. É verdade. E chama a atenção dele. É verdade mesmo. O que eu utilizo, assim, às vezes que é isso, mas sigo a mesma linha que o pastor aí. Sim, muito bom. Introdução. Eu acho que você não pode demorar muito na introdução. Verdade, né? Verdade. Porque senão você fica na introdução. Eu já fiquei, às vezes, você na introdução. Você acaba se perdendo um pouquinho. Você acaba se perdendo. Você ficou na introdução. Verdade. Agora, já viu esse pregador? Já vi. Tá na introdução, aí ele fala, agora eu vou entrar na mensagem. Aí você olha pro relógio, falta o povo tá 5 minutos. Dormindo já, né? É verdade. 5 minutos. Então, ou seja, não pode demorar muito na introdução. A introdução tem que haver com o assunto que você vai falar depois. É verdade. Tem que haver, senão você vai dar uma introdução que não está... Já viu aquele pregador que ele lê o texto, mas ele já sai fora desse texto que ele leu, só que o texto que ele está lendo, que ele começa a pregar, não tem conexão com esse. Ele começa a pregar que é uma outra pregação que ele juntou com essa. Então você percebe isso. É verdade. Então tem que ter conexão. É verdade. Exemplo, se eu for falar de José, sim, e eu falar de Abraão, de Isaac e de Jacó, faz parte. Porque ele é dessa linhagem. Sim. Só que também eu não preciso contar toda a história de Abraão, toda a história de Isaac. Mas eles são resumo, né? É uma introdução mesmo, né? É um breve resumo, né? Que você faz. E assim, a exposição da palavra de Deus é algo importantíssimo no culto, né? A pregação da palavra de Deus, ela é um dos elementos de culto. Então, assim, é algo muito importante. No Novo Testamento você tem elementos de culto, que são, por exemplo, a oração, o testemunho, né? Os louvores, a contribuição financeira e também a exposição da palavra de Deus. Então, ela é um dos elementos de culto do Novo Testamento. Então, assim, quando você lê a Bíblia, a gente vê os apóstolos pregando, né? Os apóstolos, né? Os discípulos pregando, eles têm muita preocupação em expor a palavra de Deus, né? Por exemplo, quando a gente vai ler, por exemplo, Atos 6 e 4, né? Ele vai falar assim, mas nós perseveraremos na oração e na doutrina, né? E na palavra. Você vê que a palavra, né? Exatamente, Atos 6 e 4, né? Você vê que a palavra,
ela tem um espaço na igreja muito importante, né? Então a gente vê hoje algumas igrejas que não têm essa preocupação, né, em expor para a igreja uma boa palavra, né? Uma pregação expositiva, uma pregação clara, né, que toque o auditório, que seja, né, que ele alcance, né, a igreja, né? Ou a gente vê, por exemplo, que alguns pregadores que no meio da pregação ele fala outra coisa, né? Tá falando sobre futebol, sobre política, né? No meio da pregação ele está falando sobre política para a igreja, né? Nada a ver com a mensagem, né? Então, assim, a gente percebe que isso é complicado, né? É muito delicado. Então, a preocupação, como disse o pastor Leandro, a pregação é algo muito importante e deve preocupar muito o pastor, né? O pregador, ele deve ter essa preocupação em expor para a igreja o conselho de Deus, né? A palavra de Deus para a igreja. Por isso que é importante o pregador ele ter essa preparação toda, né? Essa preocupação com a mensagem divina para a igreja. É muito importante mesmo. Eu mesmo e a Carol, hoje, minha esposa, a gente conversando sobre as igrejas que têm atraído multidões, né, por aí. E é justamente o que a gente vê. É um show, um espetáculo, você quer fazer parte daquilo porque é legal. Só que aí quando você começa, e eu falo isso, que a gente visita igrejas assim, eu falo pra Carol, eu gosto muito dessa igreja, mas eu não congregaria aqui nunca. Sim, porque assim, sim. chega na hora da palavra, é legal o começo, tipo, os conceitos, o que ele trouxe, Sim. mas assim, você pega 10 minutos, você já pegou a mensagem. O restante foi só pontos e revisões. Palavra de efeito. Você fala assim, exato, frase, exatamente, fulano, exatamente, ciclano, fala, meu. exatamente. Então eu já tenho essa dificuldade. E o que eu tô vendo, assim, no microdado que eu tenho de pessoas que eu conheço, são pessoas migrando dessas igrejas, que se converteram por lá. Exatamente. Eu acho que o processo de conversão ali é realmente muito impactante. Sim. São 30, 20 pessoas, 10 pessoas aceitando a Jesus no mesmo culto. Assim, é assustadora a quantidade de pessoas que se aceitam a Jesus. É verdade. E eu até concordo que assim, é um movimento para, cara, vem, sei lá, pela emoção. E quando você chegar aqui, a gente vai te dar a palavra, vai te dar a educação e vai... Não sei, é uma estratégia, né? É uma forma de fazer. Mas eu vejo que depois que a pessoa se converteu e tudo, ela começa a ver que, cara, essa igreja que eu aceitei a Jesus não tem a profundidade da palavra. Como você vê isso? Tanto que, por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa na PUC, por exemplo, dessa migração de alguns pentecostais para algumas igrejas reformadas. Esse êxodo, né, acontece bastante, a gente chama de o êxodo, né, de alguns pentecostais para igrejas reformadas. E eu estava falando com, por exemplo, o meu amigo, o reverendo Marcos, e também o Samuel, que são pastores presbiterianos. O reverendo Marcos, ele estuda comigo na PUC, ele faz pós-doutorado, e ele é pastor da igreja de Embu das Artes. E eu perguntei para ele, Pastor Marcos, na sua igreja, quantos membros tem na sua igreja lá? Qual a porcentagem de membros da sua igreja são de pentecostais, que vai da igreja pentecostal para a sua igreja? Ele falou assim, Alex, 70% da minha igreja, dos membros, são de pentecostais. São de pessoas que vieram de igrejas pentecostais. Ele falou para mim. Eu fiquei chocado com aquilo. Meu Deus. E eu perguntei também para o reverendo Samuel. Ele falou também. Então você vê, como você falou agora, e é uma verdade. Então assim, aí eu perguntei para ele, mas o pastor Marcos, por que acontece esse êxodo? O que será que atrai os pentecostais para ir para uma igreja reformada? Porque, né, a gente tem algumas doutrinas que são bem diferentes. Eu estava falando com o pastor Leandro, né, pastor? Sim. Que são um pouco diferentes, né? Por exemplo, o pedobatismo, né? Batismo infantil, né? O pentecostal vai estranhar isso aí. Por exemplo, o calvinismo, né? Um determinismo soteriológico, então a gente vai ter muita dificuldade com isso aí. E também o cessacionismo, né? Eles não creem em alguns dons espirituais, dom de poder, dom de cura, dom de línguas, profecia, eles não creem. Aí eu perguntei também, o que chama atenção, o que tem atraído? Ele falou assim, a palavra. A palavra. Ele falou assim, ó, o sermão expositivo é o que atrai alguns pentecostais para nossas igrejas. Olha o que ele falou para mim, né? Ele estava falando assim, só que acontece, Alex, ele falou para mim, acontece o seguinte, esses pentecostais que migram do pentecostalismo para a igreja reformada, por exemplo, para a minha igreja, eles no começo, eles entram aqui para a minha igreja aqui,
E eles vão se adaptando, né? Eles têm aqui, a gente tem um curso de discipulado para eles, a gente vai discipulando eles, tal, certinho. Mas o que acontece? Mas a minha igreja, por exemplo, né? Inclusive um rapaz da Metodista escreveu um artigo sobre pentecostalização das igrejas reformadas. Ele falou assim, o que acontece? Ele falou assim, o que acontece? O Cláudio Oliveira escreveu um artigo assim. Fogo no parquinho, né? É fogo no parquinho. Então o que acontece? Ele falou assim, o que acontece, Alex? A minha igreja tá ficando pentecostal. Ei. Então se ele falou assim, eu tô tendo problema com a minha igreja. Eles dão glória a Deus. Exatamente. Depois eu vou te mostrar o que ele falou para mim no WhatsApp. Ele falou, eu fazia pesquisa de campo com ele, para escrever um artigo de campo. Para entender essa migração dos pentecostais para a igreja reformada. Né? E ele falou para mim, Alex, beleza, eles vão para lá, não por causa da doutrina nossa, não é a doutrina que chama a atenção deles, é a pregação. Então você vê, né, que é nítido, né, que os reformados eles têm uma boa mensagem. Né? Os reformados eles investem muito na mensagem expositiva. Né? Então é uma mensagem que você explica o texto, lê o texto, explica e aplica para a igreja. E é muito boa a mensagem deles. Né? Não é verdade? Eu ia fazer esse ponto aí. Eu tenho, por exemplo, referências de 2 igrejas reformadas. Né? Sim. Posso falar o nome? Pode, né? Pode. O Thiago Mates da Red, uma igreja lá em Indaiatuba. Não sei se você conhece ele. Não conheço. Mas ele tem uma pregação muito assim, dentro da palavra, de uma forma muito reformada. Assim, Sou muito fiel à escritura, eles, assim, é verdade, a pregação deles. É maravilhoso a forma expositiva que ele faz, a aplicação, sim, cara, é assustador. Toda assim, é só... Eles são assim mesmo. Só tapa na cara, assim, e é apontando erro na família, olha, você não tá assim... Eu vou pegar aqui, dá licença. Pode pegar. Você não tem como você... acreditar que o Espírito Santo... E ele começou a ver isso daí. O que aconteceu? Nessa igreja dele lá, ele até começou a falar, se Deus começou a falar com você, na sua família, nessa transformação, na sua casa, por conta disso aqui que a gente está aprendendo, ele pregou recente sobre o relacionamento, e falando sobre Ruth. Sobre quem perde o relacionamento, né? Então, nossa, indico pra vocês ouvirem essa pregação dele. E aí, ele começou eu comecei a perceber que o pessoal dá glória a Deus agora. Na igreja dele. E ele falou, é normal. Ele falou, gente, não se sintam constrangidos. Porque exatamente. A palavra genuína e a transformação na sua família real, isso é, tipo assim, é quase que... É o Espírito Santo de Deus que a gente fala aqui, né? No pentecostal. Sim. Então, você tem que acreditar que isso transforma e vai fazer você realmente dar uma glória a Deus aqui, né, na igreja. Então, não precisa ser... Bacana isso aí dele, muito bom. Porque a gente tem visto, por exemplo, algumas igrejas reformadas, né? Aqui vai uma crítica construtiva, um certo pragmatismo litúrgico, né? Quer dizer, aquele culto muito engessado, né? Por exemplo, quando a gente vai ler a história das igrejas, por exemplo, a gente vê, por exemplo, os puritanos, né? Os puritanos, eles são movimentos que saem de igrejas reformadas por causa disso aí, por causa desse engessamento litúrgico, né? Então, o que a gente percebe muito nas igrejas reformadas é isso aí, aquele culto muito pragmático, um culto muito engessado, né? Então, por isso que o pastor Marcos da Presbiteriana falou para Alex, o que está acontecendo na minha igreja é o seguinte, nas igrejas reformadas, uma pentecostalização. Então, assim, a nossa igreja está ficando pentecostal. Então, assim, ele falou assim, ele falou, só tá faltando um irmão pular lá e falar em línguas. Porque, assim, tá pentecostal. Ele falou assim, se você... Eu tô para ir na igreja dele lá, né? A gente vai escrever um artigo junto agora para publicar na PUC. Ele falou assim, você vai na minha igreja, lá você vai ver. A minha igreja, ela não parece mais uma igreja reformada. Então, eu acho que é legal esse ponto. Tá pentecostal a igreja dele. Que, por exemplo, eu vi uma pregação da Raquel... Helena Raquel, que eu te mandei. Te mandei? Você mandou. Eu chorei. Ela prega. Eu conheço uma benção. Uma benção de Deus. E assim, eu acredito que é uma fotografia desse ambiente que a gente está vivendo agora. Por exemplo, ela fala ali sobre quando... Esqueci agora a passagem que ela leu. Que ela fala sobre... Acho que Jeremias foi depois do que aconteceu lá. O rei que assumiu o lugar de 8 anos, Josias. Sim. Isso. Você tá fera, né? Tá fera. Então, Josias ele encontra lá e aí ele começa a movimentar lá as questões de reforma que ele queria fazer no templo e aí eles acham não era a Torá, era a Torá já. Era a Torá. Acham a Torá na mesa depois de tirar toda a bagunça financeira que estava lá e tal. E aí ela pregou em cima disso. Forte. Assim,
É verdade mesmo. E assim, foi muito legal, porque eu acho que isso é uma fotografia, por quê? E ela começa falando isso, você, na sua igreja, você precisa separar quem é do administrativo, quem Exatamente. é da palavra. Quando você vai fazer isso, você vai entender que nesse movimento você vai encontrar a palavra de novo. É verdade. E aí, eu acho que isso é uma coisa que a gente está falando aqui. A igreja reformada que eu olho muito é assim, a igreja que começou a parou para ver e olhar para fora do púlpito. Tipo, o que acontece quando a pessoa vem aqui sentar? Como a gente recebe esse visitante? Como que e aí isso começou esse movimento dessa igreja reformada. E aí abriu espaço para a palavra. Agora é a hora da palavra. Todo mundo tem atenção ali. E é uma pregação que, assim, eu sou fã mesmo também de algumas pregações assim. É verdade. Eu tenho um pouco de receio porque eu vejo algumas pessoas que nessa exposição sai bastante da Bíblia. Sim, Vem com livros tipo de coach e tal, falas ali de... Porque se a gente for olhar, a Bíblia tem esse movimento de... Sim. Não é, o pastor Anderson pregou sobre isso, não é uma autoajuda, é a ajuda do alto. Ajuda do alto. Maravilhosa a pregação dele também. Então, é um pouco de te ajudar ali. Então, às vezes as frases até podem se aproximar, né? Então, eu acho que tem essas duas coisas. É você deixar a abertura ali para a palavra, e aí isso acaba trazendo. Mas eu vejo que tem uma movimentação muito do que está depois do altar ali, sabe? Tipo, antes do altar. Eu acho bacana o que você falou agora, desse pastor reformado, muito interessante, né? Essa abertura dele, né? Para a ação do Espírito Santo na igreja, o roar divino, é muito importante. Então, assim, isso mostra que é um pastor que tem sensibilidade muito espiritual. Ele é muito espiritual. Porque, assim, a gente percebe, e é um risco que acontece, né? De sair da moderação litúrgica. Por exemplo, os pentecostais, eles correm esse risco, né? Os pentecostais, né? Tem aquele culto muito emocionalismo, aquele culto muito emocionalista, né? E você sair daquela moderação proposta pela Bíblia. Isso é um risco. Por outro lado também, você tem alguns reformados que correm também o risco de ter um pragmatismo litúrgico, né? Aquele culto engessado, em que o Espírito Santo não tem ação para trabalhar no culto, né? Você tem aquele culto já programadinho, aquela liturgia bem desenhadinha, né? Bem pragmática, e aonde o Espírito Santo ele vai procurar um espaço para trabalhar, às vezes não tem um espaço para trabalhar. As pessoas estão ali, engessadas ali. Por exemplo, eu tinha um amigo meu, que é presbiteriano, ele já faleceu, né? Infelizmente ele faleceu. Um homem muito de Deus, cheio do Espírito Santo. Pastor Reverendo João Batista, da Igreja Presbiteriana do Jardim Elba. Eu ia muito nessa igreja, eu gostava muito dele. E eu conheci alguns irmãos lá, eu ia bastante lá. Ele falou assim, ele falava exatamente sobre isso para a igreja. Ele falava, irmãos, nós precisamos ouvir mais o Espírito Santo. Por exemplo, ele falou assim, se eu aqui suspendesse na escola dominical, ele falou assim, se eu suspendesse na escola dominical para a gente fazer uma evangelização hoje, vocês ficariam bravos com o pastor? Porque como a igreja presbiteriana, né, quem manda na igreja, quem coordena a igreja é o conselho de presbíteros, né? Então é presbiteriana. Isso. Então a igreja, na verdade, são os presbíteros que administram a igreja. O pastor lá, meu amigo, o pastor ele só obedece, só obedece. Então, quem coordena a igreja são todos os presbíteros da igreja. Então, assim, ele falou assim, e se eu propôs hoje para vocês cancelar a escola dominical para todo mundo ir para a praça pregar o evangelho? O que vocês acham aqui? O pessoal ficou assim, ó. Como assim, pastor? Você vai interromper a liturgia, né, da escola dominical para fazer evangelismo, pastor? Mas e se for isso que o Espírito Santo quer hoje da gente? Você entendeu como que é o negócio? Então, assim, por outro lado, a gente vê alguns reformados criticando, né, os pentecostais, às vezes até de forma, né, eles exageram também na crítica, né, generalizam na crítica. Sim. Mas, por outro lado, também eles também correm esse risco também, né? De você ter um culto tão pragmático, né? Um culto tão engessado, onde o Espírito Santo ele tenha pouca atuação. Então, isso também é um risco também, né, pastor Leandro? É um risco. Então, o desafio da igreja é a moderação. Isso é moderação. Equilíbrio. É o equilíbrio, exatamente. É ter o equilíbrio. É você não deixar jamais de
não deixar, ou não perder de vista jamais, né? O Espírito Santo, né? Tá sempre atento à ação do Espírito Santo. Isso é muito importante. Tinha um pastor que quando eu ia pregar, aí ele dava o microfone e falava assim, ó, prega a bênção. Tipo assim, eu ficava pensando, sabe? Eu ficava pensando, vou pregar o quê? Meu Deus do céu. Eu falei, prega a bênção. O que ele tá querendo dizer, né, com isso, né? É só pra entregar só a chave de casa. Vitória. Vou pegar a chavinha de promessa e aquela caixinha de promessa e vou começar a pregar. Só que aí eu ficava naquele questionamento interno assim, eu falava, Deus, eu vou pregar a tua palavra. Amém. Eu falava, vou pregar a tua Palavra de Deus, meu. Palavra de Deus. Se é uma coisa assim que eu aprendi, eu queria entender quando eu comecei, Rafa. Você falou que tá começando, mas você já tá no tempinho, vem? Já tá. Cara, lá no Maitá te conhecia. Quem? O jovem lá. Falou, conheço o Rafa. Que benção. Te conhecia do quê? Da onde? Aí, por aí pregando. Que benção, que benção. Mas aí, Alex, eu aprendi uma coisa. Aham. Que eu queria saber como que era o traquejo, como é que era o jeito do pregador. Uhum. Como é que era? Aham. Você entendeu? Porque quando você começa, você quer e pega algumas pessoas para se espelhar. Você até imita um pouco. É verdade. No começo até você tem Sim. sua própria né, experiência com Deus, fala assim, não. É verdade mesmo. Do jeito Deus me molda do seu jeito, do jeito que o senhor quer. E aí uma coisa que eu perguntei pro meu professor, né, vai estar aqui o Dinei, vai conhecer também bem isso. Gente boa. Como é que é? Porque eu já vi ele pregando, como é que funciona? Ele falou assim, prega a palavra. Prega a palavra. E aí eu achei que ele ia dar uma explicação. Falei, não, ele vai me dar uma explicação. Agora ele vai me falar, eu vou pegar aqui e agora vai dar tudo certo. É verdade. Aí ele falou assim, prega a palavra. Porque se você ficar na palavra, Verdade. não tem o que falar. É verdade. Porque qual que é a ideia, né, povo? Que parece que ele chama alguém para pregar e fala assim, nossa, essa pessoa vai fazer cair fogo do céu e vai acontecer, vai virar tudo aqui. E tem gente ainda que fala que foi em algum lugar e virou. Eu fui lá, virou. Aí eu olho assim, fico olhando, virou o quê? Era para não, era para pregar a palavra. Você pregou a palavra? Não, mas preguei também, mas virou. Virou, os irmãos. E aí eu fico até olhando assim, lugar, sabe? né? Aí eu prefiro, né? Sim. Então, assim, meu incentivo para quem tá pensando assim ainda, tem isso na cabeça, que quando ele pregar tem que virar, o fogo tem que descer, os irmãos tem que sair pulando, cair. Irmãos, eu não sou contra Sim. a Eu também não. manifestação emocional da pessoa, Sim. como ela se expressa para com Deus. Pelo contrário, eu gosto do movimento pentecostal, que a gente fala, né? Do movimento pentecostal, eu gosto. Também gosto. Mas a pessoa que fala isso aí, que foi pregar lá e virou tudo, e que aconteceu e tudo, aí eu já não. Eu prefiro prega a palavra, porque a palavra, que não é o movimento que vai trazer a palavra que vai causar o movimento. Qual o movimento? Exatamente. Ou a transformação, Exatamente. ou a emoção que vai gerar na pessoa. Se a pessoa chorar, é pela palavra. Pela palavra. Não foi porque você forçou, porque você tem técnica. Verdade. Porque até isso a gente aprende. Sim, a gente aprende a técnica, verdade. a gente aprende a oratória, né? Que eu também. A homilética, tudo certinho. Aí chega na hora lá, suas pernas estão tremendo. Então, irmão, você ainda continua crente. É verdade. Porque aquele que sabe. Eu já conheci, uma vez eu fui numa vigília, eu vi na hora técnica. Segura na sua mão sua maior nota. Para arrancar a maior oferta do povo. Ah, tá. A oferta não é voluntária? Segura pega na sua carteira aí, abre aí. Segura na sua mão. Você segurou a mão, levantou a mão, como é que você vai abaixar e vai colocar de volta na carteira? Técnica. É verdade. Técnica de retórica, de tentar arrancar do povo glória a Deus. Exatamente. Olha só. Olha pro seu irmão. Olha pro seu irmão, balança assim, ele, chacoalha ele. Verdade. Puxa ele até ele falar alguma coisa. Se ele não der glória a Deus, ele vai morrer hoje. É verdade mesmo. Então, tipo assim, essas coisas, né, eu até já pedi perdão para Deus que eu não comecei anteriormente. Você até repete, aí parece um papagaio, mas você vai caindo depois na real, você fala, aí qual que é o conselho? Prega a palavra. Prega a palavra. E se a pessoa glorificar Deus, se ela chorar, se ela der luz, se ela ficar quieta, não significa que ela não está entendendo. Exatamente. Prega a palavra. É verdade, prega a palavra. E muitas vezes eu já saí até um pouco. Minha esposa que sabe mais, né? Nossas esposas que são. Ouve lá. Que ouve, né? Tudo aquilo que. Ou um amigo que a gente compartilha aqui, né? A gente está fazendo aqui.
que vai realmente escutar todo o nosso drama ali. Que a gente tem aquele compromisso, lê 50 vezes o texto para passar a palavra. Olha só, enquanto você está tentando um movimento, você está preocupado com a palavra. Aí você transmite a palavra e você fala, acho que poderia ter me dedicado mais. Eu poderia ter orado mais. Poderia ter me consagrado mais. É verdade. E aí eu fico uma semana, mais ou menos, minha esposa, aí eu fico... Ela, não, mas calma, você precisa... Mas não adianta. Verdade, sabe o que é isso? Verdade. É a preocupação e o compromisso com a palavra. Sim, com certeza. Para ver se realmente eu estou de acordo com aquilo. É e quando eu erro, às vezes eu faço... às vezes para ela, ela fala, não, mas foi um errinho simples, o resto você não... Eu falo, mas eu tenho que ir para Deus. É verdade, é o melhor. Eu não posso, tem que ser o melhor. É o melhor. E aí os caras falam um monte de coisa no culto que fala sobre vários assuntos políticos, um monte de coisa, mas é a palavra. É a palavra, é verdade. E aí vem a mensagem Bíblia. que você falou que a Helena Raquel, inclusive, se quiser vir, sim, pode aqui participar do podcast, né? Você citou o pastor lá da Rede. A exposição da palavra, né, que traz mudança, né, que traz a experiência com Deus. Vê que Neemias 10, por exemplo, vai falar isso aí, que Esdras, ele acha o livro da lei. E quando ele lê para o povo, né, o livro da lei, com certeza ele leu o texto áureo dos hebreus, né, capítulo 6 de Deuteronômio, ali ouve Israel, né, Shema Israel, ali, né, ele com certeza ele leu para o povo isso aí, que ali é um texto que todo judeu tem que ler, né, todo judeu que está fazendo que vai se iniciar no judaísmo, né, no estudo da lei, ele lê esse texto aí. Então, ele leu o texto para esse povo. E ao ler o texto para o povo, né, se sentiu tocado pela mensagem divina. E disse que o texto ali, né, disse que houve um choro, né? Choro que dava para se ouvir de longe. Choro, né? Choro. E ele só leu. Temor de Deus, ele só leu. É isso que ele leu na língua do povo, né? Ele leu na língua do povo, né? O povo, até isso o povo tinha perdido, né? A língua deles. O povo estava longe de língua deles, é verdade. E para voltar para Deus, quem está longe, é só através da palavra. Aí a pessoa fala assim, mas palavra. Deus não fala comigo. Está esperando um profeta vir. Não, abre a palavra. Lê. É verdade. Só leia. Verdade. Será que está lendo pelo menos um capítulo da Bíblia por dia? É verdade. Um versículo é pouco. Porque quem é crente, gente? É verdade. Eu escutei esses dias o pastor falando assim, falou assim, sobre batismo. Ele falou assim, quem não é batizado não é crente, não pode se considerar crente. Porque a pessoa confessou a Cristo. Sim. O próximo passo em continuar conhecendo e obedecendo é se batizar. É o batismo. É o batismo. O batismo em águas, com certeza. Então, acho que tem que ser quebrado isso, sabe, pastor? Sim, com certeza. E tem que começar a entrar realmente. É isso. A leitura, verdade, é a exposição, verdade, é o conhecimento. É verdade, com certeza. E muitas escolas bíblicas vazias. Verdade, isso é verdade. Pô, eu gosto muito do movimento, né? Movimento. Chega depois do culto já começado, na verdade. E não chega nem no horário do culto, é depois do culto que já começou. E a escola bíblica geralmente é antes. Aí você vai chegar lá, faz uma visitinha na escola bíblica pra você ver. Verdade. Percentual. E o povo pentecostal é considerado em percentual. Sim. Vou jogar alto ainda, sim, tá? 90% é considerado analfabeto bíblico. Sim. É muita gente. Significa dizer, eu não sei se eu estou exagerando, mas significa dizer que poucos no meio do pentecostal que estudam. Que estudam, é verdade. Que estudam. É verdade mesmo, isso é verdade. Sabe? Então, assim, existe uma necessidade. Sim. E aí eu não estou falando para você, se você não quiser fazer teologia, não faça. Não faça. Estou incentivando vocês, nós estamos falando aqui para você fazer. Se você não quiser, pelo menos leia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Porque, tudo bem, a teologia, você vai ali se aprofundar nos originais. Faculdade eu não quero fazer. Mas leia a Bíblia. Escola dominical, vai para a escola dominical. É verdade, é verdade. Muito importante mesmo. O que você acha disso, pastor? Assim, a igreja que você é pastor lá tem, né? Tem. Voltado para o ensino. A nossa igreja lá, AD Utinga, né? Assembleia de Deus de Utinga, ela tem investido bastante em educação teológica, a nossa igreja lá. Então, a nossa igreja tem o Instituto Teológico, nós temos lá o Seminário Betel. E nosso Seminário Betel, ele fez um convênio muito importante, né, com
um Instituto de Teologia da Assembleia de Deus, o IBAD, lá em Pindamonhangaba, né? Então, nós temos convênio com o IBAD, tem um material didático muito bom, de excelência. Então, nós investimos muito em educação teológica, capelania também e missiologia na nossa igreja. E também evangelização. A nossa igreja ela tem se voltado bastante para a evangelização. Inclusive, eu estou agora escrevendo um livro sobre a história da nossa igreja, da Assembleia de Deus de Utinga, né? Estou acabando de escrever agora um livro sobre essa história. Né? Legal. E um dos marcos da nossa igreja é a educação teológica e missiologia. A minha sogra se converteu lá. É mesmo? É. A nossa igreja, ela desde o início dela, ela desde o começo dela, com o pastor Eliel, o pastor, hoje ele já dorme no Senhor, né? Ele que começou essa obra lá, na Utinga, né? O pastor Eliel. Em 80, na década de 80, em 82, ele inaugurou essa igreja. Era um antigo cinema, o Cine Iporanga, de Santo André, de Utinga lá, e a igreja, 300 irmãos compraram o cinema. Nossa. E montaram a igreja lá. E foi inaugurado, compraram em 81, e em 82 eles inauguraram a igreja lá, de Utinga. E essa igreja, ela já começa já com a educação teológica, já começa assim, os irmãos já começam já nessa pegada aí, de missões, evangelização, sabe? Os irmãos já começam assim já. Então, muito importante a igreja ela fazer isso aí, né? Missão é muito importante para a igreja, né? E conhecer a Bíblia é importantíssimo para isso, né? Uma igreja que conhece a Bíblia é uma igreja missionária, né? Uma igreja que ama a Escritura, que ama a teologia, é uma igreja que com certeza vai arrebentar. Porque assim, o que acontece? Uma das bases, é lógico, nunca deixando de lado, né, a experiência com Deus. A teologia, a boa teologia, ela vai proporcionar ao teólogo a experiência divina, a experiência com o divino, né? Com o Ruá divino, com o Espírito Santo. Porque uma das bases da teologia, uma das fontes da teologia, a teologia tem 4 fontes. A Bíblia Sagrada, que é, né, o marco, né, a nossa fonte inicial é a Escritura Sagrada. Mas também a consciência, né? A consciência, o pensamento, o pensar. Isso é muito importante, porque é a partir do pensamento, né, que o homem pensa sobre Deus, né, que ele vai pensar sobre Deus. A natureza, que é uma a gente chama de revelação natural de Deus, né, a natureza, né? Sim. E também a experiência. A experiência é uma das fontes da teologia. Então, por exemplo, foi a partir da experiência que Moisés ele desenvolveu, por exemplo, o Pentateuco. Né? Moisés, né, não é verdade? Moisés, quando ele sai do Egito, quando Deus aparece para ele lá em Êxodo 3, Deus aparece para ele lá no meio da sarça ardente, né? Moisés tem uma experiência poderosíssima com Deus. Aí ele viu que uma teofania, né? Uma teofania. Teofania quer dizer, teos é Deus e fania é forma. Quer dizer, Deus toma a forma de um arbusto, né, de uma sarça, pegando fogo. Aquilo chamou a atenção de Moisés, né? Moisés falou, eu me virarei para lá para ver aquela grande visão. E quando ele se aproxima, aí Deus fala do meio da sarça, Moisés, não siga para cá, porque o lugar que você está é terra santa. Então, a partir dali, Moisés tem uma experiência muito poderosa com Deus. E Deus fala assim, né? E Deus fala para ele, Moisés, eu tenho visto, tenho ouvido, por isso desci para socorrer o meu povo. Meu Deus. É verdade? Quer dizer, na voz tem um teólogo bacana que eu gosto de estudar ele, o José Comblan. José Comblan é um teólogo belo. Ele fala assim que Deus, ele fala, Jesus é o Deus que desce. Ele fala, ele tem um livro assim, né? Ele fala, Jesus é o Deus que desce, que é o Deus que desce, né? O Adolfo Guichet, ele usa um termo que Jesus, ele fala, Jesus é um Deus relacional. É o Deus que se aproxima, né? É o Deus que fala conosco, né? Então, o teólogo, ele é marcado por essa experiência com o divino, né? Com o sobrenatural, né? Com o Espírito Santo. Isso deve marcar o teólogo. O teólogo deve ser marcado por isso aí. Então, quando o teólogo ele perde essa sensibilidade, a teologia dele é uma teologia de gabinete. Tornou-se uma teologia, né, de pesquisa acadêmica só e, né, então perdeu a relevância espiritual.
Por isso que uma das fontes da teologia é a experiência com Deus. É a partir da experiência, né, que os grandes homens de Deus desenvolveram o pensamento, né, o pensar sobre Deus, né? A teologia ela surge a partir também disso aí, da experiência com Deus. Glória a Deus. Então, por isso é importante. Isso é importante. Pastor, você comentou sobre Moisés, Sim. Você falou do Pentateuco. Sim. E o livro de Jó, ele é atribuído a Moisés, né? Você tem algum conteúdo, algum estudo sobre isso, essa veracidade? Porque, né, Jó não pode ter escrito seu próprio sofrimento, né? Sim. E quem escreveu, então, através também do sobrenatural. Sim, e o que você tem a falar sobre isso? Eu creio piamente que Moisés, por exemplo, ele é o autor do Pentateuco. Por exemplo, para começar, Moisés, ele é o autor do Pentateuco. O Pentateuco, para quem não sabe, são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, eu acredito que Moisés ele escreveu, com certeza, né? Ele recebe de Deus ali o Pentateuco. Por exemplo, uma das razões, se a gente for ler, por exemplo, Êxodo capítulo 12, ali, por exemplo, Deus dá a Moisés, se a gente ler, por exemplo, Êxodo 3, por exemplo, e Êxodo 14 ali, a gente vai ver que Deus dá a Moisés 3 razões porque ele quer tirar o povo do Egito. Ele vai dar para Moisés. Vai já pegando a mensagem. É interessante. Eita, glória. Oh, meu Deus. E uma das razões que ele dá para Moisés é que ele quer levar o povo para adorar ele no deserto. Ele vai falar isso aí, ó. Ele vai falar assim, ó, eu quero que o meu povo saia do Egito para quê? Para me adorar no deserto. É uma das razões que Deus faz isso aí. A outra razão é porque Deus quer entregar a Moisés no Monte Sinai as leis. E a outra razão é porque Deus quer livrar o povo, né? Deus quer livrar o povo, né? O povo de guerrear, né? De travar uma guerra. Então, uma das razões que Deus dá para Moisés é isso aí. É que, Moisés, eu vou me revelar a você no Monte Santo e vou entregar a você a minha lei, as minhas leis. Você imagina, né? Moisés ele passa, segundo o texto, 40 dias e 40 noites, né? No Monte Sinai. Sim. Monte Sinai. Ele, por exemplo, se você for ler, por exemplo, Êxodo 34, 33, 14, 18, Moisés fala assim para Deus, Senhor, peço-te, rogo-te que me mostre a tua glória. A palavra glória ali é kavod no hebraico, kavod. Kavod fala de beleza, a beleza de Deus, né? A beleza de Deus. A majestade divina, né? A glória divina, a majestade, né? Então, Moisés, ele... Mas eu falo assim, mas Moisés, homem nenhum viu minha glória e viverá, Moisés. Porque, né, Paulo vai falar em 1 Timóteo 6,16, fala assim, que Deus habita em luzes inacessíveis e não pode ser visto por homem algum. Quer dizer, quem vê Deus morre. Mas Moisés, ele pede para ver Deus, né? Para ver Deus. Ele, Senhor, eu quero te ver, Senhor. Aí Deus fala, Moisés, então é o seguinte, fica na festa da penha, que quando eu passar, você verá a minha glória. Então Moisés, né? Moisés fica na festa da penha ali, e quando Deus passa ali, né? Deus passa ali segundo os rabinos, né? Por exemplo, na Mishnah, a tradição judaica vai falar que passou ali o reflexo divino. Os rabinos falam, né, que o que passou ali foi o reflexo divino naquela festa da penha. Nossa, e Moisés, ele foi cheio da glória divina, né? Tanto que Moisés, quando desce do Monte Sinai, Moisés ele tem que pôr o quê? Um véu, né? Um véu. Porque o rosto dele está brilhando, né? Está brilhando de tanta glória. Então, essa é uma experiência, essa é uma das fontes da teologia, a experiência com Deus. Então, assim, né? Antes, assim, acima de ter um conhecimento teológico, né? Um conhecimento técnico, um conhecimento, né? Bacana, legal, mas antes de tudo, o teólogo, o cristão precisa ter uma experiência com Deus. Buscar isso, né? Buscar ter experiência com Deus, essa vivência espiritual, né? Isso é muito importante pra gente. Muito importante. E Moisés foi marcado por isso aí. E eu creio piamente que Moisés ele escreveu o livro o Pentateuco mosaico. E uma das sugestões teológicas, né, dos teólogos é que Moisés tenha sido o autor também do livro de Jó. Escreveu os Salmos também. Escreveu os Salmos também, exatamente. O livro de Jó. O livro de Gênesis, por exemplo, teólogos mais ortodoxos, né, vão dizer o seguinte: eles vão deixar de lado a teoria das fontes. A teoria das fontes é uma teoria que vai dizer que, na verdade, o Pentateuco surgiu a partir do cativeiro babilônico.
né? E teve vários autores, são 4 fontes, para quem não sabe, 4 fontes sacerdotais, né? Então, a gente deixa de lado isso aí, para nós teólogos, para a gente... Apesar dessa pesquisa ser teológica, para a gente não tem relevância, porque ela vai questionar a veracidade da Bíblia, ela vai duvidar, por exemplo, da canonicidade da Bíblia. Então, para nós é complicado isso aí. E outra coisa é que teólogos de peso já refutaram a teoria das fontes. Então, para nós, por exemplo, como Moisés escreveu o livro do Gênesis, por exemplo? Moisés estava na criação? Moisés viu Deus criar o mundo? Não, né? Não, né? Moisés ele surge mais ou menos, Moisés é mais ou menos do século, ele é mais ou menos do ano 1400 a.C. É a teoria que eu defendo essa. Alguns vão dizer que Moisés era do ano 1200, eu creio que Moisés era do ano 1400. Se você for ler, por exemplo, se você for lá para Êxodo capítulo 3, diz que quando Moisés nasceu, havia um outro faraó que não conheceu José, exatamente. Esse faraó, os teólogos hoje, os arqueólogos chegam à conclusão que tenha sido Tutmose tenha sido esse faraó. Ele era um faraó da 18ª linhagem, né, da dinastia. Ele era um Tutmose, ele era um Ixo, era um faraó Ixo, uma linhagem Ixa, da 18ª dinastia, era a mais temida dinastia que havia lá no Egito. Então eu creio, por exemplo, que Moisés, inclusive no Moisés, ele tem muito egípcio no meio, né, no Moisés. O nome Moisés em hebraico Moshe, né? Moshe, tirado das águas. Mas, por exemplo, em egípcio é outra coisa. Mose, por exemplo, filho de. Então, no Moisés, ele pode ter sido uma homenagem, por exemplo, a Tote, uma das divindades do Nilo, por exemplo. Então, em egípcio, exatamente tirado do Nilo, entendeu? Então, por exemplo, quando a filha do faraó vê o menino lá descer da água, né, num cestinho de junco, o que ela vê? Ela conheceu que era um hebreu. Mas por que será que ela pegou a criança? Não é verdade? Por trás ali, é lógico que tem um plano divino, né? Deus está ali, né? Deus está ali por trás disso aí, né? Deus é soberano. Mas o que ela pensou ali? Ela pensou que alguma divindade do Nilo trazia para ela criar a criança. Então havia uma superstição, mas Deus está acima disso aí, né? Com certeza. Deus estava acima dele. Deus que Deus que governa tudo, né? Soberano, estava por trás disso aí. E Moisés, então, ele é mais ou menos, ele é dessa linha, ele é desse século 1400 a.C., eu creio. E Moisés, ele escreve o Gênesis a partir das genealogias. Então nós cremos, por exemplo, que as genealogias, as famílias hebraicas, por tradição oral, elas traziam a experiência do Gênesis. Por exemplo, essa teoria também é definida pelo Luiz Saião, Leandro Lima e muitos outros teólogos, né? São teólogos ortodoxos. Então, nós queremos dizer aí que eles traziam, né, a tradição oral. Por exemplo, como que não havia uma Bíblia no Éden, né? Por exemplo, o Adão, né? Adão não tinha Bíblia, não é verdade? Como que Adão sabia o que era certo e errado? Através do quê? Através da voz divina, né? A gente chama de Bat-Kol, quer dizer, a voz que vem do alto. Então, Deus, através da sua voz do alto, se você ler, por exemplo, Gênesis 3, diz que na viração do dia, né, Deus falava com Adão, entendeu? E Adão, ele transmitia essa fala divina para a sua geração. Então, né, os mandamentos divinos vinham através do quê? Da fala de Deus. Era oral. Então, a tradição oral é muito forte no judaísmo. Muito forte mesmo. Tanto que os hebreus vão chegar a dizer que, assim, por exemplo, se Moisés estivesse aqui vivo hoje, Moisés falaria em hebraico com alguém que conhece o hebraico bíblico. Então, assim, tranquilamente. Porque os judeus, eles preservaram a cultura, a lei, né, e a língua, sabe, assim, muito, muito forte. Então, a tradição oral lá é muito forte. Então, foi através da tradição oral que Moisés escreveu, por exemplo, o livro de Gênesis. E os teólogos chegam à conclusão hoje que ele é um dos autores
o autor do livro de Jó, do livro de Jó, com certeza, Moisés. Eu esqueci o livro de Jó. Pegou essa explicação aí. Não, mas eu acho que é legal. Eu lembrei da passagem que... Acho que eu te mandei essa pregação, né? Do Êxodo também. Quando quando o faraó fala para Moisés, né, depois que acontece a última praga, ele fala, pede para Moisés ir até ele, e ele fala, vai adorar o seu Deus. Tipo assim, a sentença final dele... Verdade. Não foi assim, sai daqui ou vai embora. Sim. É uma sentença de, assim, estou falando para que você siga o seu chamado. Tipo, vai adorar o seu Deus. Verdade. Cara, isso para mim, que é o que você falou, desses três movimentos que Deus estava fazendo através da vida de Moisés. Verdade. 3 também, eu gosto muito da numerologia da Bíblia, eu sou apaixonada, Carol. Verdade. Vai estudar direito isso aí, isso da Bíblia mesmo. Mas eu gosto muito. E eu acho que você falou, né? Eu sempre me perguntava assim, por que Deus escolheu o judaísmo ou não o judaísmo, né? Escolheu a cultura judaica para descer o Messias. É verdade mesmo. Assim, querendo ou não, a gente tem outras nações nesse mesmo tempo que Deus poderia ter. E aí você falou uma coisa que é uma dessas respostas também, é uma cultura que não abriu mão e não abriria mão, né? Porque Deus está em todos os tempos. Verdade. Da cultura falada, questão do poder que tem na palavra. É verdade. No falar, no profetizar, no cara. Verdade. E Deus é o Deus que criou as coisas através da palavra de Deus, da palavra dele. Então, através dos toledotes, a gente chama de toledote em hebraico, as famílias, né, as genealogias, Deus preservou a lei dele e também anunciou através desses toledotes também a vinda do Messias. Vinha disso aí, exatamente. Então, o que você falou agora faz muito sentido. Muito importante mesmo. Uma coisa que é legal também, que é... Eu ia falar dessa cultura judaica, de falar... Eu perdi o raciocínio. Esqueci. Sobre a cultura judaica? Eu acho que... Não, tem essa questão de Moisés mesmo, assim. Para mim, sempre foi... Toda vez que eu ia na escola dominical... lembrei que era, mas eu vou falar depois. Toda vez que eu ia para a escolinha do fundo, lá do Kids, sempre era aula do Moisés. Sempre. E era uma coisa assim... Marcou muito a minha infância. Eu sempre achei incrível essa história. E eu falava assim, Deus, por que toda vez que eu venho para a igreja, né? Minha mãe levava a gente esporadicamente, assim, quando a gente era pequenininho. E aí eu sempre fiquei muito apaixonado por essa questão do Moisés. Aí quando eu li o Gênesis comentado do Hernandes, que para mim eu achei que ia ser difícil a leitura. Quando eu comprei aquele blocão, um calhamaço, Deus, né? Aquela coletânea que são todos os livros, né? Isso. É bacana. Eu tenho alguns livros. E aí eu olhei aquilo e falei, nossa, eu vou demorar, sei lá, 2 anos para ler isso aqui. E não, eu fui lendo assim, e é uma leitura muito didática. Eu não sou um exímio leitor, assim, então... E é muito legal. Ele é muito bom, Hernandes. Ele é muito bom. Muito bom. E a pergunta que eu ia falar dele, assim, né, essa questão que a gente está falando do Pentateuco, existe a questão da família toda do Jacó indo para Canaã. Eu queria te perguntar assim, hoje eu já ouvi falar o pessoal falando sobre de pessoas fazendo pesquisas de data de nascimento. Olha a viagem, eu acho que é uma viagem, mas eu vou te perguntar. Às vezes, verdade. Eu estou viajando, né? Mas é assim... da data de nascimento das pessoas e comparando essa data de nascimento, qual tribo ela seria dentro da linhagem de Jacó. Assim, para meio que fazer um espelho do que seria como que é? O negócio de signos. Sim. Você já ouviu falar isso? Já ouvi falar. Comenta um pouco sobre isso. Tem muito isso aí. Inclusive, por exemplo, Foi claro que eu expliquei? Não, muito bom. Então, inclusive, no Brasil, esse movimento, ele está crescendo no Brasil, esse movimento aí. Então, eu ouvi falar isso. O pessoal perguntou para mim, qual que é a sua... Eu falei, que isso, cara? Vocês querem saber meu signo bíblico? É verdade. Esse olhar místico, né? Místico para a Torá, existe bastante mesmo. Então, assim, através de uma numerologia, então tem muito hoje no Brasil, alguns judeus, inclusive, que fazem isso aí, né? Que faz eu esqueci o nome que dá agora. Eu esqueci também. É família, tem um nome que dá para isso aí, eu esqueci o nome que dá agora. Mas é verdade mesmo, tem
Hoje o judaísmo, no meio do judaísmo tem bastante isso aí, uma numerologia, né? Um olhar místico para a lei. Eles fazem cálculos, né? Cálculos através de números, versículos, data de nascimento, né? Tem muito isso aí mesmo. Esse movimento está crescendo muito no Brasil, né? Eu acho que, por exemplo, esse misticismo que tem na Torá, ele não é assim saudável para nós, para a igreja. Para a igreja não é saudável para a igreja, né? Para a igreja não é não. Sim. Então a gente vê muito, por exemplo, até mesmo igreja, né? Igrejas judaizantes, né? Que fazem, por exemplo, que se apegam muito a elementos do judaísmo, né? A figuras do judaísmo. Arca da Aliança, igreja, né? Candelabro, né? A estrela de Davi. Isso, usa exatamente. Por exemplo, eu esqueci o nome que dá agora. Eu ia falar pra você. Por exemplo, o livro da Zohar, o Zohar é um livro judeu do ano 700. A Zohar é um livro místico. Cabala judaica. É isso que eu ia falar para vocês. Ele permite isso aí. Então, a cabala judaica é uma forma de numerologia, misticismo judaico, que permite a numerologia. Signos, por exemplo, signos que você falou agora. Vem disso aí. Então, vem isso aí do Zohar. Zohar é um livro judaico feito por um judeu chamado Benjamin, e nesse livro aí ele vai ter esse olhar aí, de numerologia, misticismo judaico, entendeu? Misticismo judaico. Então você vê, por exemplo, hoje rabinos ortodoxos que também praticam isso aí também, Então eles são judeus místicos. Eles têm um olhar para a Torá, eles fazem uma hermenêutica, né, uma interpretação da Torá, não só literária, né, não só filosófica, mas também mística, numerológica. Então eles fazem cálculos assim da Torá, né? Então eles fazem cálculos e através desses cálculos eles chegam à conclusão, olha, tal dia vai acontecer tal coisa, segundo aqui a numerologia, você está correndo risco de vida em tal lugar, tal. Por exemplo, quando o Benjamin, eu esqueci o nome dele agora, que era um premier judeu, que ele morre, muitos judeus eles haviam pesquisado isso aí e diziam que isso ia acontecer, né? Através desse olhar cabalístico da Torá, né? Querendo prever, né? Exatamente. Apesar que assim, né? Pelo que eu também já estudei, essa cultura mística também era meio que babilônica na época do Antigo Testamento. Eles faziam o zoroastrismo, né? Vem da Babilônia, né? A astrologia, né? E tudo Isso, mais. Eles ofertavam, adoravam o deus deles, ao Baal, Astorate, Azera. E eles faziam essa adoração visando olhava para o céu, via as estrelas e tal, e tinha toda essa questão. Mas eu não conhecia muito dessa que você falou, mas são coisas que também tenta às vezes introduzir no meio do povo de Deus, que até confunde. O meio, é verdade. Não que Deus ele não é um Deus que trabalha, por exemplo, Deus fez, criou tudo, sétimo dia descansou. Então, sétimo dia, pessoal, o dia da perfeição, dia de descanso. Então, aí fala que o número do homem, né? O número 6, né? 6 do homem, é o número do homem. E aí, o Espírito Santo é um Deus só, né? Distinto em 3 pessoas. Verdade, E aí, o número 3, você comentou, mas assim, é melhor a gente ficar... Né, assim, tem um teólogo, se você der um Google aí, por exemplo, Jesus viu um teólogo alemão chamado Eugen Kästner. Ele vai escrever um livro, Jesus viveu na Índia. Esse livro está em PDF gratuito, né? É um livro que muito polêmico. Eu não recomendo ele para qualquer pessoa ler. Mas é o seguinte, ele vai falar que, por exemplo, esse olhar místico da Torá, feita por alguns judeus, ele advém da onde? Advém da Babilônia, do zoroastrismo babilônico, né? Vem da cultura babilônica, então. Os judeus, eles ficaram cativos na Babilônia, né? Muito tempo. E, por exemplo, a Babilônia,
No judaísmo, por exemplo, as sinagogas vêm de lá. Né? Então, por exemplo, você tem livros do judaísmo, da cultura judaica, por exemplo, livros como, por exemplo, Talmud. Você tem um Talmud babilônico, que foi escrito na Babilônia. Então, por exemplo, a Mishnah, muitos livros da tradição judaica vêm da Babilônia. Então, por exemplo, a filosofia babilônica, segundo, por exemplo, esse teólogo aí, que em certo momento ele tem até uma certa razão. Essa mística da religião babilônica, de certa forma, influenciou muito alguns judeus da época. Então, assim, por exemplo, quando você tem um arqueólogo chamado Beroso, que é um arqueólogo muito, muito importante, quando ele vai na Babilônia, quando ele pesquisa a Babilônia, né, a antiga Babilônia, a atual Nínive, né, que fica lá no Iraque, tinha 10 sítios arqueológicos, né? Infelizmente a guerra do Iraque lá acabou com eles, mas tinha 10 sítios arqueológicos lá. E um desses sítios arqueológicos era a antiga cidade da Babilônia, aqueles muros, né, grandes que tem a Babilônia, né, que o Heródoto vai falar. Então, quando ele chega lá, o Beroso chega lá, ele fica assim, de boca aberta, com a sabedoria que havia na Babilônia. Então, por exemplo, ele vê lá cálculos matemáticos precisos, cálculos astronômicos, sabe, de cometa que iam passar ainda. Meu Deus. Que iam passar ainda, meu. Então, assim, ele vê lá, por exemplo, análise, né, da religião, da religião lá do zoroastrismo, da Babilônia. Ele vê tudo isso aí. Isso chamou muita atenção dele. E, de certa forma, alguns judeus foram influenciados por essa filosofia babilônica, né? Pela religião babilônica, por essa espiritualidade babilônica, né? De misticismo, né? De numerologia, né? O zoroastrismo babilônico. E, de certa maneira, ele influenciou bastante parte do judaísmo. Que me ajuda a pensar assim, sobre a questão da numerologia, até essas questões místicas, assim, eu sempre penso assim. Cara, se você entende que eu acredito assim, Deus, ele tem a forma dele de trabalhar e quando ele começou, até o Hernandes fala isso, quando ele fala haja luz, ele criou o espaço, né? Então, sim, ele criou o tempo, na verdade, ali nessa fala dele. É verdade. Então, a partir disso, existe, né? E aí o Hernandes, ele fala, não que seja isso, mas ele dá a entender que é como se fosse um lugar para registrar os DNAs que viriam na Terra, né? O espaço ali, guardando isso. Então, achei muito legal essa fala dele no livro. Mas o que é legal, que eu penso para me ajudar a não cair nessas coisas, é sempre assim, cara, existe sim um sistema, existe uma forma que Deus trabalha e ele é perfeito. Só que aí existem as pessoas que querem entender esse sistema, não para só entender, mas para querer dominar. Verdade. Tipo, ter acesso, aí você fala assim, não, então vou fazer o famoso mapa astral, vou fazer no seu... Assim, para qual a intenção? De você saber o seu futuro, né? E poder mexer nisso e poder... É verdade. Então eu acho que ter acesso a isso para querer controlar, e aí eu acho que nessa hora você simplesmente tira Deus do trono e quer sentar lá, e eu acho que quem com certeza conduz todo esse movimento é o inimigo das nossas almas, que ele quer exatamente fazer isso, destronar Deus. Então, acho que é muito fácil, pelo menos eu faço assim. Cara, qualquer movimento que queira tirar Deus do trono para dar a mão, né, dar o controle para alguém, que queira entender isso, cara, isso já não é bíblico, já não é... É verdade mesmo, é verdade. Porque a gente pode, sei lá, conduzir assim para seguir. Com certeza, com certeza. Eu penso assim também igual você, né? Por exemplo, tinha um movimento, né, algumas décadas atrás, chamado o Código da Bíblia, né? O Código da Bíblia, que era, por exemplo, esse olhar místico da Bíblia, né? Que era, por exemplo, fazer... Eu estava vendo aqui, só achava aqui, eu tenho esse estudo aqui, que é, por exemplo, fazer uma análise numerológica da Bíblia. Né? Tinha alguns estudiosos que faziam isso aí, né? Eles faziam numerologia com a Bíblia, para chegar a uma datação específica, né? E algum evento específico para adivinhar o evento, na verdade. Então, esse tipo de especulação aí é muito perigoso, né? É perigoso. Isso aí pode induzir a pessoa, por exemplo, a erros gritantes, a vários eventos muito errados. Então, é complicado. Então, você está acompanhando a gente aí, espero que você não esteja vendo o signo do dia no jornal. Só isso que eu espero que você não esteja vendo. E que se você for buscar a direção de algo, mais uma vez, leia a Bíblia. Busque a direção de Deus na palavra.
Eu, antes de ser cristão, eu realmente lia o jornal lá todo dia. Sim. E aí, qual que é a data de nascimento? Ah lá, Gêmeos. Aí, esses dias, o pessoal perguntou lá no trabalho, qual signo você é? Eu falei, não, eu não creio nessas coisas, eu creio na palavra de Deus. Verdade. Né? E só que muitas pessoas ali comentando, por isso que você é assim, você tem um temperamento assim. Sim, é porque você é de Libra, Gente, Jesus ele trabalhou com diversos temperamentos lá com os discípulos, sim, né? É verdade. E ele não falou nada disso. Realmente, é verdade mesmo. Muitas coisas envolvem, menos essa questão de querer adivinhar ou de querer rotular a pessoa através de uma revelação do homem, né? E assim, pastor, eu queria agora que você falasse um pouco aí, né, que a gente já está indo já encaminhando para o fim, dos seus livros. Você comentou de um livro, mas você está escrevendo outros, tem outros que você já terminou. Sim. E também fica, né, à vontade, você estava procurando aí um outro estudo, pode Maravilha. sobre esse assunto. Então, eu escrevi alguns livros, né, e também capítulos de livros, né, então... um deles que eu escrevi foi esse aqui, por exemplo, né? Esse aqui, Teologias e Literaturas, Padre Antônio Vieira, O Quinto Império e a História do Futuro, que é um livro que foi, o meu mestrado foi com base nessa pesquisa aqui que eu fiz. Então eu escrevi também um capítulo nesse livro aqui também, ó, nesse livro aí. O livro que eu escrevi é a Hermenêutica, né, do Quinto Império, de Vieira também, Império. Aí eu escrevi um capítulo nesse livro aí. Também tem um livro de bullying também, tem um livro sobre bullying também. Estou escrevendo um livro agora, estou escrevendo um outro artigo, né? Um outro artigo, um outro capítulo para um outro livro, um livro que a gente está escrevendo agora, junto com vários pastores, né? Pentecostais. E também estou escrevendo um livro sobre a história da Assembleia de Deus. Esse está quase concluindo já. Então, estou acabando de escrever esse livro aí, mais ou menos umas 100 e poucas páginas, né? É a história da Assembleia de Deus do Brasil. É pouca coisa. Quem quiser os livros aqui, como é que faz, pastor? Para adquirir esses livros? Pode ir no meu Instagram, por exemplo, né? Alex, se você colocar Alex Mendes, você vai achar meu Instagram. No Instagram, Alex Mendes. Pode pedir para mim também. Eu trouxe 2 aí, ó, tem aí. Tá saindo outro livro também já, então você pedir para mim, se for no Instagram Alex Mendes, você vai achar meu Instagram lá, Alex Mendes. Legal, então pesquisa lá, gente, Alex Mendes, segue no Instagram, segue o Theo Veritas, segue também o Rafa Fonseca, Leandro JKR, segue todo mundo lá. Você também compartilha o conteúdo, você que está acompanhando até agora, curte, compartilha. Gente, uma coisa que eu quero deixar claro aqui nesse podcast, a gente não está procurando like. Exatamente. Não está procurando visualização. Mas uma coisa é certa, o conteúdo que está sendo falado aqui é da palavra de Deus. Verdade. E através do like, através do compartilhar, o YouTube, os algoritmos, né? Isso. Entendem o quê? Que esse conteúdo é relevante e vai aparecer para mais pessoas. E qual que é o intuito desse podcast? Propagar o evangelho, a palavra, testemunhos que edificam vidas e pessoas. Então esse é o intuito. Então aqui ninguém está para se autopromover, mas para promover o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus na terra. Então é assim, essas ferramentas que Deus nos dá, que nos ajuda a continuar falando de Jesus e que alcance muitas vidas. Então seja um propagador da palavra de Deus. Tem muitas pessoas aí propagando tantas coisas, brincadeira com língua estranha, através do Instagram, do Facebook. E a gente está aqui, ó, um assunto sério, né? Um assunto relevante para mudar realmente vidas. Às vezes mentes que estão cauterizadas dentro da igreja para despertar para Cristo, para sair da bolha realmente e viver o evangelho. Né? Então aí a gente tem também aqui toda uma programação, uma preparação, né? Eu ouço alguns podcasts falando que tem patrocínio, então se você é um empresário, de repente aí quer patrocinar alguma coisa, quer investir com que esse conteúdo chegue a mais pessoas ou que a gente traga mais convidados aqui, sinta-se à vontade também, chame a gente e fale conosco aqui, tá bom? E deixa Deus te usar. É legal falar também, Lê, que as pessoas podem interagir de mandar perguntas ou outros conteúdos. Nossa, vocês falaram sobre uma coisa, eu fiquei curioso e tal.
Então, manda aí, eu gosto de uma frase que o pessoal fala que não vai ter mais separação entre classe social ou raça, nada disso. Sim, vai ter sim. separação entre os curiosos e os que não foram curiosos. É verdade. Então, seja um curioso, pergunte, interaja e traga mais conhecimento para mim. Eu quando eu iniciei na sala de aula, né, teológica, eu tinha muita dúvida. Então, tanto é que eu me tornei amigo do professor. Bom, muito bom, hein, seu Boa estratégia, meu. Ninguém perguntava para ele. E o que eu fazia? Eu peguei o contato, eu mandava as perguntas, as dúvidas que eu tinha, mandava áudio, ficava até de madrugada conversando com ele. Né? Chato. Pensa um cara chato. E aí, ele sempre respondendo na humildade, com paciência. Legal. E assim eu fui, né, querendo ou não, caminhando com Cristo. Sim. E assim a gente foi se desenvolvendo. Não que hoje a gente continua aprendendo. Sim, né? com certeza. Estamos aprendendo. A vida vai nos ensinar, Deus vai nos ensinar, né? O convívio com os irmãos vai nos ensinar. E aí, pastor, você ia apresentar algo aí? Então, por exemplo, ele falou aqui, né, o Rafa falou de numerologia, eu lembrei aqui, por exemplo, o Grant Osborne, que escreveu o Apocalipse exegético, ele vai falar, por exemplo, que havia uma prática antiga que até hoje alguns judeus ainda fazem, chamada de gematria. Gematria, gente, é uma prática antiga, conhecida como gematria, estava baseada no fato de que as letras do alfabeto, hebraico no caso, eram também usadas como números de cálculos. Então, até hoje alguns judeus fazem isso aí, chamado de gematria. Essa é uma especulação, né? Por trás disso aí há um misticismo por trás disso aí, né? Então, é chamado de gematria. Alguns judeus ainda fazem isso aí ainda hoje, que fazem parte da cabala judaica. Cabala judaica, é isso aí. Eu confesso, eu não sigo assim, mas eu tenho uma admiração, que eu acho que é tão legal. Essa perfeição de Deus. Sim. Cara, é uma coisa assim absurda. Esses dias eu estava pensando, tem até um estudo sobre isso, não eu, né? Existe um estudo sobre os 40 dias, né? Vamos ter que marcar outro podcast, né? Tem que marcar outro, né? Porque... Vou puxar outro assunto aqui, não vamos conseguir falar dele. É verdade. Mas assim, só, né, pode ser... Pode. Que é a questão dos 40 dias. Eu fico pensando em Jesus na barriga de Maria. Sim. Mano, e os 40 semanas? É verdade. Que é a gestação do bebê. É verdade mesmo. Será que ele passou os 40 semanas e aí, ali na barriga, será que já foi o primeiro deserto dele? Aí eu comecei a pensar sobre o período de desenvolvimento de cada semana que tem na vida do bebê, né? Sim. Então, assim, como que foi isso? Nossa, eu fiquei... E tem um estudo já, eu sei que existe um estudo 40 dias, de tipologia bíblica que vai tratar sobre esse assunto aí. É verdade mesmo, é verdade. Eu fico, assim, não é à toa que é 40, né? Sim, então, não é à toa não. Eu acho que, enfim... Na Bíblia, os números têm um simbolismo profético na Bíblia, com certeza. O número 7, o 13 que você falou que você gosta, né? O 10, o 70, o 7, 24. Todos eles têm 12. Todos eles, 70, né? Todos eles têm um sentido simbólico ou profético por trás disso aí. Com certeza você tem razão. E aí, assim, vou testemunho. Por exemplo, eu com a Carol, a gente começou a namorar no dia 10/10 de 2010. Sim. E foi uma coisa assim, sem pensar. Caramba. Foi tipo assim, muito... A gente olhava, nossa, que dia que é hoje mesmo? Então, dia 10/10, eu falei, nossa, que doideira. E assim, quando a gente começou a ver as conquistas que a gente tinha enfim, a gente lembrava, nossa, hoje é dia 10. Assim, chave de casa, de carro, várias coisas aconteceram e a gente, nossa, dia 10. Então, assim, eu nunca persegui isso, nunca falei que, nossa, isso é um movimento e tal, vou comprar um negócio e falar, tem que ser no dia 10. Camisa 10. Jogar futebol, camisa 10. Nem gosto de futebol, pra não ter esse risco, brincadeira. Mas essas coisas eu fico admirado. Aí eu fui colocando, meu filho chama Otávio, meu cachorro chama 7. Essas coisas eu gosto. Eu fico perseguindo isso. Entendi. A empresa tem o 105, então são coisas que eu fico pensando. É lógico que na tipologia bíblica, né? A tipologia bíblica é uma matéria teológica que estuda o simbolismo da Bíblia, as sombras, as linguagens tipológicas da Bíblia. Exatamente. Então, você tem razão mesmo. Na tipologia bíblica, os números têm um sentido. Ele tem um simbolismo profético. Com certeza, tem um simbolismo profético, com certeza. A questão, por exemplo, o que acontece na cabala judaica, né, é uma especulação que não tem freio, né? Aí é complicado. Então, assim, a Bíblia, ela trata a numerologia
com muito simbolismo, né? Com espiritualidade, com importância, né? E ela explica esse simbolismo, né? Sim. Já a Cabala judaica é uma especulação que não tem fim. Por isso que é complicado. Que né? aí espiritualiza muito e acaba se perdendo. Exatamente. Né? Então, a gematria, por exemplo, é uma ferramenta que eles trabalham, né? De cálculos dos números. Se vocês forem ler, por exemplo, quem tiver aí na internet, for pesquisar, por exemplo, o código da Bíblia, você vai ver gematria pura ali. Ali é gematria pura. Eles fazendo cálculos através da Bíblia, de capítulos da Bíblia, de palavrinhas da Bíblia, faz um monte de cálculo. Existe um aplicativo para fazer cálculos da Bíblia, calcular o dia, a hora. Fulano de tal, fulano de tal vai morrer que dia? Aí eles fazem cálculo lá. Aí é uma especulação que não tem final. Aí, vamos supor, faz igual alguns que deram profetadas, né? Exatamente. Aí eles deram as profetadas, perde a credibilidade. Exatamente. Porque falou quando Deus Exatamente. não disse que era para falar. Por exemplo, aquele, né, o primeiro lá, o Isaac Rabin, por exemplo. O Isaac Rabin, por exemplo, quem for lá depois na internet, né, os nossos internautas, vai pesquisar, por exemplo, o código da Bíblia, vai ver isso lá. Isso é chamado de gematria. Gematria. Vocês vão ver isso lá. E, gente, muita coisa. Eu tenho Muita que marcar coisa, outro podcast. outro. É tremendo. Verdade. E, assim, a Bíblia, né, ela é uma fonte inesgotável. Inesgotável. Né? Então, Verdade. a gente tá a cada dia aprendendo, se aprofundando. É verdade. E o assunto é extenso. Mas, pastor, eu gostaria que você agora deixasse uma mensagem, né, pro pessoal ali. Uma mensagem do seu coração, realmente, aí para quem está ouvindo, para quem é cristão, quem é recém-convertido, quem vai ouvir e de repente Deus vai salvar essa pessoa através desse podcast, de tudo aquilo que a gente falou aqui, porque é a palavra de Deus e é a revelação de Deus também para a vida dessas pessoas que estão ouvindo. Compartilha uma palavra para a gente encerrar. Olha, primeiro eu quero agradecer muitíssimo, tá, o privilégio de estar aqui com vocês, tá, com o Rafa, com o Éder, com o Leandro, muito bom estar com vocês aqui. Essa aprendizagem mútua, né, a gente aprendeu aqui de forma mútua, muito importante também, o Rafa, né, o Leandro. Então foi uma experiência muito bacana para mim também, eu aprendi muito com vocês também, tá? E eu quero também dizer aos nossos internautas que esse conhecimento divino de Deus está à sua disposição também. E Jesus, ele te convida hoje a conhecer mais e mais Ele. Mais e mais Ele ainda. Então, por exemplo, a Bíblia vai falar assim, Jesus fala assim em João 6 que quem crê nele já tem a vida eterna. E essa vida eterna te é oferecida hoje. Tá? Jesus, ele ama você, não tenha dúvida disso. Que aonde você está agora, Deus tem um propósito com você, Deus ama muito você, e Deus vai te dar um norte, uma orientação. Se você por acaso hoje está sabe, sem direção, tá aí pensativo, né? Não sabe o que fazer, sabe que Deus tem um plano na sua vida, que Ele ama você e que Ele vai salvar você, que Deus, Ele ama muito, muito, muito você mesmo, tá? E Deus tem uma direção para você nesse dia de hoje. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. E mais uma vez quero agradecer a presença do pastor Alex. Muito obrigado. Rafa também, que sempre está aqui, é o nosso garoto prodígio das perguntas inteligentes. É uma bênção. Está nos bastidores ali o Éder, que É também é uma bênção de Deus. Sim. Aqui conosco, aqui gravando, sempre prestativo, que Deus continue te abençoando grandemente. E vocês, internautas que acompanharam até agora, que Deus abençoe a vida de vocês mais uma vez, tá? E siga, né, o canal, siga as redes sociais, também ali no Spotify tem as reflexões, no qual o pastor Alex sempre está ali também compartilhando, né, da palavra de Deus. Tenho certeza que esse conteúdo vai abençoar a sua vida grandemente, tá bom? Tel Veritas, buscando a verdade nas Escrituras, é isso que a gente está fazendo aqui em cada episódio. Então, fiquem na paz e até a próxima. Grande abraço.